levaram para ver a máfia musical que existe no plano astral. Quando você faz a mesma coisa repetitivamente, você conecta esse magnetismo. Eu despertei com o espírito dentro da minha casa, perguntando o que eu estava fazendo ali. Quando você começa a sair do corpo, você começa a ver outra realidade. Livre-arbítrio para mim é como se fosse assim, essa consciência não pode dar muita liberdade para ela ainda. Olá, eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok Podcast Na Moral e Só Vai. Ele garante que dá pra sair do corpo e voltar com a mente mais leve. Com vocês, Saulo Calderon. Uma salva de palmas. Obrigado pelo convite, tá? A oportunidade de estar aqui com você, super agradável aqui, tava brincando aqui, o clima ficou super leve, não só saí do corpo, eu fiquei no corpo em paz aqui. Aí, ó, ficou no corpo em paz, então a gente vai bater muito papo aqui, vai ser dinâmico hoje aqui, eu garanto. Maravilha. E pra você de casa que está nos assistindo, todas as quartas-feiras a gente vem com histórias impactantes. Tem gente que não acredita em histórias, tem gente que acredita e nós contamos boas histórias. Então fiquem ligados, já compartilha e fortaleça. E quero agradecer, o canal de cortes vem ganhando muita força. E quero que você já dá aquele like, comente aqui no canal da íntegra. E siga todas as nossas plataformas. Estamos no TikTok, Kawaii, Instagram e também no Spotify e no X. É isso aí. Saulo, obrigado mais uma vez. Valeu. Vamos para esse bate-papo aqui dinâmico. Cara, quero agradecer imensamente. E entender um pouco sobre você, meu irmão. Porque, assim, essa questão de projeção, de sair do corpo, eu quero que as pessoas de casa entendam quem é o Saulo. A gente estava conversando aqui, a gente tem um caminho longo, né? Eu nasci em Santos, fui criança para Bahia. Na Bahia eu tentei estudar medicina aos 16 anos, fazia cursinho. E aí já tocava, era músico. Como na Bahia não é muito difícil você virar músico, né? Era tecladista. Aí sentei com alguns amigos, uma banda que a gente tinha formado, e acertamos algumas músicas do nada, assim. Então eu não precisei parar de estudar porque em 1999 a banda virou a banda do carnaval, a banda Revelação do Carnaval e a música do Carnaval. Sendo que eu era o compositor das músicas, assim, então não deu mais para estudar. Parei, minha vida virou de cabeça para baixo, né? Então eu virei para música. Não me formei, porque ainda estava terminando a formação. Vim me formar depois que eu parei de tocar, assim, profissionalmente. Então ali foi... Na música, encaixaram hits como A Juliana Não Quer Sambar, Tique Tique Bom, Entre na Roda, né? Foi no Bom Balanço que eu toquei. Aí a banda deu uma caída, essa fase da música na Bahia também deu uma descida, tinham se passado assim, uns 15, 20, quase 20 anos, um pouco menos, um pouco mais. Aí eu resolvi me formar, fui fazer um curso de programação, estudei, me formei, comecei a trabalhar um tempão como programador. Surgiu uma oportunidade nisso, o canal no YouTube foi crescendo, porque eu fui movimentando, sempre movimentando, ele foi crescendo, me possibilitou por isso estar em São Paulo e começar a estudar medicina. Foi uma coisa que eu queria fazer desde novo, né? Aí hoje eu estudo medicina, e aí a projeção astral sempre esteve comigo. Comecei aos 15 anos a sair do corpo, não sabia o que era, não tinha a menor ideia. Minha mãe, apesar de ter alguns conhecimentos, ela não gostava de falar sobre o assunto, então ela atribuía algumas coisas espirituais, algumas coisas erradas que ela teve lá na vida dela. Então eu comecei a pesquisar o assunto e fui tentando encontrar um jeito de atrelar o conhecimento que eu tinha e diminuir essa dificuldade que eu via. Todos os lugares que eu vinha tinha algumas visões, elas não eram ruins, mas elas complicavam a situação. Um era científico demais, outro me causava medo, outro era muito ligado à questão mais mística, ou mais cuidado. De repente você via, eu saía do corpo e não tinha esse medo todo. Não tinha essa... Era simples, existiam coisas acontecendo. Eu passei a ter mais medo quando eu fui nos lugares, pra você ter ideia. Essa questão da espiritualidade, né? Você era um cara mais espiritualizado. Sim. Desde a infância. Porque isso fez naturalmente. Eu não era espiritualizado. Eu saí e vi meu corpo deitado. Aconteceu. Quando eu levantei, achei que até que tinha morrido. Eu vi meu corpo deitado no tapete do meu quarto. E aquilo foi me mudando aos poucos. Por exemplo, comecei a sair do corpo, dentro de casa, sem entender nada. Aí eu entrava no quarto da minha mãe e via um cara dentro do quarto da minha mãe. Tinha um cara lá dentro, velho. Eu nem sabia o que direito, o conceito de espírito, sabe? Era um espírito. Eu que avisei minha mãe, sem nenhum conhecimento espírita na mãe, tem um cara que ele persegue, mãe. Fica aí dentro do seu quarto. O conceito... Sabe como foi que eu aprendi sobre reencarnação? Com um obsessor, velho. O cara era meu pai, porque ele estava com a minha mãe desde que eu nasci.
Ele falou assim pra mim, porque eu tirava ele do quarto da minha mãe. Pra mim era um cara ruim. Se você entra, esse conceito de ter paciência com o espírito, eu fui ter depois só, ter consciência do que era. No momento eu entrava no quarto da minha mãe, tinha um cara ruim lá dentro, pra mim tinha que sair, na pancada, se fosse o caso. O que aconteceria se você visse uma pessoa no quarto da sua mãe, da sua filha? Defender, tirar de lá de qualquer forma. Na voadora. Mas você tava na projeção ali, você tava Sim, vendo. aí eu avisei minha mãe. E quem esse cara era? Seu pai? Não, velho, esse cara, ele seguia, ele falou pra mim, ele disse assim pra mim, uma vez eu fui tirar ele das muitas vezes que eu botei ele pra correr, assim, entre aspas, era do como dava, era um negócio bem complicado. Ele falava, você tá tentando me tirar daqui? Quem é você? Eu tô aqui antes de você nascer. O cara era mais da família do que eu, pra você entender. E ele avisou pra mim que acompanhava a minha mãe por causa de um negócio de outro lugar. Eu falei, quer dizer, você nasceu em outro lugar com a minha mãe? Ele falando comigo, cara. Aí eu falei, mãe, esse cara, a senhora tá fumando, esse cara tá pegando. Eu falei tudo pra ela. Esse cara tá pegando a sua energia enquanto você fuma. Esse cara tá mudando a sua personalidade durante o dia. Ele tá dormindo com você no quarto. Eu falei pra ela. Minha mãe, na época, ficou super assustada. Porque eu não tinha... Aí eu fui buscar conhecimento. Qual idade você tinha, Saulo? 15 anos. Cara. Jovem. Você não tinha noção de nada. E tava ali, era um mundo que abriu, como se fosse assim, um mundo abriu pra você. E aí eu fui estudar, porque que é isso? Aí o que tem mais perto da casa da gente? Centro espírita. Eu fui centro espírita. Aí cheguei lá contando, fala, você tá obsediada, sua mãe não pode, você não pode fazer isso em casa. Eu falei, mas eu não tô controlando, eu falava pra pessoa assim. Aconteceu, e aí foi que eu comecei a pesquisar, inicialmente inocente, né, eu recebi essas informações, eu comecei a ficar com medo. Eu não tinha medo até então. Passei a ter medo por causa da forma como a informação era divulgada. Transmitia esse medo, eu falei, como é que eu vou controlar se tá acontecendo? Você dormia e acontecia? Começava a sair do corpo. No período da noite, isso? Aí eu comecei a tentar, a internet era muito ruim nessa época, né? Tinha um vizinho que tinha, eu não tinha. Aí eu fui no vizinho para tentar pesquisar, assim, eu comecei a ver o que era. Aí eu comecei a visitar bibliotecas para procurar livros, achei pesquisadores legais, achei o Wagner Borges, que teve aqui, inclusive. Sim. Achei o Valdo Vieira. Aí eu falei, nossa, os caras já falam sobre isso, isso existe, então eu não tô fazendo uma coisa... Vê, a vida continua, eu vi no espiritismo. Era igual, assim, só que pelo um ângulo mais simples, visto por uma pessoa que nunca tinha visto. O assunto já era divulgado e eu não sabia. Então algumas pessoas já falavam, mas era de uma forma daquela época, não tinha internet, não tinha essas coisas, não estavam muito divulgadas, né? Daí que eu comecei a perceber a necessidade de, aos poucos, de falar, eu comecei a falar de uma forma mais simples. Eu falava, essa coisa com todo mundo. Eu via meu irmão, eu fui no quarto do meu irmão, irmão dele, meu irmão mais velho ele mora no Canadá hoje, mas ele morava com a esposa lá na casa da minha mãe. Temporariamente estava construindo uma casa, ele ficou lá. Eu fui no quarto que meu irmão estava dormindo, meu irmão estava dormindo, flutuando em cima do corpo, assim, uns 30 centímetros. E eu comecei, eu nunca, imagine, você nunca ter esse conhecimento com 15 anos. E eu vi meu irmão dormindo em cima, uma coisa, e meu irmão flutuando em cima do corpo dele ao mesmo tempo. Esse é o deslocamento do que existe de fato. E eu começava a conversar com meu irmão respondia meio inconsciente, que respondia era o corpo que flutuava e não de baixo. Então, são essas coisas que foram acontecendo na minha vida e eu fui tentando organizar o pensamento na época. O que eu posso fazer para botar as coisas no lugar certo e todas as pessoas saírem do corpo, foi o que eu descobri. Todas as pessoas? Todas as pessoas. Meu irmão só não lembra. Tem vários motivos de não lembrar. Mas muitas das coisas que acontecem na gente são decorrentes das questões espirituais. Eu estudo medicina, por exemplo. Eu já faço alguns estágios, eu fiz estágio no Homem Idoso, já vou para os UBSs, né? A partir do ano que vem eu vou estar nos ambulatórios. O paciente chega lá e você percebe que ele está com um problema espiritual, ele não está doente a maioria das vezes, porque o corpo dele está doente, ele ficou doente por questões emocionais internas e porque tem alguma coisa ao redor dele. Então, vê que interessante essa interação. Eu descobri que além de todo mundo sair do corpo, a gente tem uma interação direta com o mundo espiritual. Existe uma interação do mundo espiritual para com a gente. Então, as patologias, as comportamentos... Minha mãe mudava comportamento, velho. Minha mãe passava o dia todo semi-incorporada e ninguém percebia. Sabe como foi que eu descobri que o espírito perturbava minha mãe? Descobri, eu não tinha conhecimento. Aí eu descobri como fazer minha mãe perceber que ela estava incorporada. O que é incorporada? Sob influência. Fica agressiva, nervosa. O dia todo. Que o pessoal fala da bipolaridade, seria isso? Não, eu não sei dizer se todos os casos, porque tem casos realmente de... Vê, com muito tempo de interação, você passa a não perceber mais quem é você. Sim. Porque você passou a vida toda assim. Como é que você vai saber o que é você e o que não é? Então, o que eu fazia? Existe uma corda, quando o espírito encosta numa pessoa,
existe uma coisa que ele tenta controlar. Por quê? Ele não, principalmente quando é médium. O que é médium? Uma pessoa que transparente, ele deixa mais transparente a essa comunicação. Então eu percebi que minha mãe tinha mediunidade, mas o espírito ele ficava segurando um tipo de controle onde ele não permitia que ninguém percebesse que ele estava ali. Aí eu consegui fazer isso. Eu fiz tudo isso, eu aprendi, fui aprendendo sozinho, depois eu fui alinhando. Eu chegava na minha mãe e eu percebia que o cara estava ali. Né? Você começa a aumentar a sensibilidade quando você começa a sair do corpo, é natural isso. Até você começar a ser passista, dar reiki no lugar, sua sensibilidade vai aumentando, porque o cérebro começa a ficar antenado para outros lugares. Automaticamente você começa. É como assim, se você estuda uma coisa, a coisa aparece para você. É exatamente isso. Então eu pegava a minha mãe, botava a mão no ombro dela com intenção. Quando eu fazia isso, eu desequilibrava a força que o cara fazia para controlar ela. Então ele forçava para controlar mais, eu empurrava ele um pouco para fora. Aí eu tirava a mão de vez. Aí o que acontecia? Ele estava num controle X aqui. Aí eu segurava, então ele perdia o controle, então ele forçava. Na hora que eu tiro a mão, ele empurra ela de vez. Aí ela caía pro lado, ela dava um balanço. Eu falei, mãe, você percebeu esse balanço que você deu agora? O cara tá do seu lado agora. Tem um ser te controlando exatamente nesse momento. Não são todas as pessoas que você consegue fazer essa ação, mas funciona em 70% das pessoas isso. Você conseguir dar um balanço na pessoa, mostrar que ela está sob influência. Tem uma coisa a fazer, é tipo uma corda puxando mesmo. Ele está controlando você até o ponto de manter você sobre o que ele quer, sem que você perceba. Isso seria que a gente não tem o livre-arbítrio, 100%. Na verdade, eu acho que, o livre-arbítrio, ele é uma regra que existe, mas ao mesmo tempo ele não... Pode ser controlada. Não, mas ele não é exatamente o livre-arbítrio. É assim. Parece que é tudo feito assim. É tipo a gravidade. Você pode ir até a beira, mas se você pular, você vai cair. Sim. Se você parar para pensar, o livre-arbítrio é o seguinte: você só pode ir até aqui. Se você for só até aqui, você vai ficar bem. Se você passar, você vai cair. O livre-arbítrio é exatamente a mesma coisa, na minha concepção, assim, ao estudar a espiritualidade. É alguma coisa que definiu pra gente regras bem delimitadas. Se você acertar, vai ser legal. Se você errar, vai doer. De certa forma, não é exatamente uma liberdade. É um contexto de liberdade onde você só pode ir até aqui e até ali. Se você vir até aqui, vai doer. Se você passar daqui, vai ser bom. Então, é um senso de resposta como se estivesse educando uma criança. A intenção, o livre-arbítrio, para mim, é como se fosse essa consciência, ela não pode dar muita liberdade para ela ainda, porque ela vai fazer besteira. E, aliás, nós fazemos besteira com o livre-arbítrio da gente, que causa uma reação, não causa? É a questão de causa reação. Sim. Não, eu tô perguntando isso justamente assim, um exemplo. Se a pessoa tá com um espírito obsessor, certo, ali do lado, e aí a pessoa... Esses espíritos, eles querem sugar a sua energia, como você falou do cigarro. E já entrevistei outras pessoas aqui que falaram, geralmente, quase a mesma linhagem. Seria a mesma coisa. Então, as pessoas, ele vai se alimentar de coisas erradas. Sim. Então, ele tem livre-arbítrio para fazer a maldade. Vai beber. Mas ele assume a consequência. Vai pro bar. Sim. E aí, o ser humano, ele tem que se blindar para brigar com isso, para não ceder. O que seria feito? Oração? Meditação? Qual é a ajuda que a pessoa pode buscar? Que interessante. A oração vai te defender de se você fuma? Não vai. Não. Por que não vai? Porque você está se entregando ao fumo. Mas vê que interessante. O que o espírito ficou preso? Imagine, por que ele precisa do corpo de uma pessoa para sentir a vontade do cigarro? Quando você fuma, você libera reações químicas que você sente passa pela barreira hematocefálica, causa uma reação, você solta aquela reação que só o corpo físico faz aquilo. Bioquimicamente, você se viciou numa coisa pertencente ao corpo físico. Naquele corpo, ele não tem aquilo. Então, se ele puxar um cigarro lá, a ação que ele estava preso, a substância que ele estava viciado, não funciona. Então, vê que interessante. Você pode muito bem vir aqui agora, por exemplo, eu vir aqui agora, falar de espiritualidade, tá super legal, e daqui a pouco eu vou para casa e vou fumar. O que acontece? Na hora que eu estou aqui, eu aproximo os seres conectados ao tipo de ação que eu estou fazendo. Quando eu volto, existe um monte de ser, principalmente vai ter um específico conectado, que necessita dessa reação química. Então não importa, é uma regra. Então qual é a ação? A primeira ação que você tem que fazer. Até onde a gente deve deixar de fazer uma coisa porque tem influência? É difícil falar esse termo. Exemplo,
tudo que existiu no mundo que levou as pessoas a desencarnarem por questões de vício, provavelmente deixaram uma quantidade incrível de seres rodeando essa vontade, que não conseguiram se desvincular. Então, o que significa que às vezes vão vir buscar os homens, os corpos, para poder suprir essas necessidades deles. Então, é uma matemática difícil. Isso acontece em tudo. Essa troca está acontecendo nos átomos. Então, a lei da natureza da compensação. Se você perde elétrons, se você coloca a mão num copo desse, você compensa imediatamente. Então, a compensação magnética está acontecendo na gente. A compensação por osmose acontece em todos os momentos. Se a gente encosta na nossa aura, eu estou compensando. Nesses momentos, nós estamos trocando energia. Então, o que fazer? A melhor forma é modificação de atitude, perceber, mas às vezes você fala, vai deixar, vê que interessante, eu vou deixar de beber meu vinho? Olha que interessante. Beber um pouco não caracteriza assédio, eu explico por quê. Um alcoólatra é suficiente para ele pegar você tomando vinho só fim de semana? Não. Ele precisa que você beba todos os dias para caracterizar aquilo que ele já era. Então ele não tem frequência para chegar em você. Para ele não é interessante. O difícil é o seguinte, é que ele vai pegar uma coisa, às vezes vai te encontrar bebendo um pouco e vai potencializar essa ação. Se você não tomar cuidado com os impulsos, você pode passar do limite. Qual é o correto? Tentar encontrar um mínimo de limite. O problema é que fumar é difícil você encontrar um limite para isso, fumar periodicamente. Então, o ato de fumar constantemente vai trazer espírito. Você pode fazer a oração que você quiser. Não tem como fugir disso. E a dica seria, para quem já tem uma predisposição também ao álcool, evita ao máximo. O ideal seria fazer de forma recreativa, para relaxar um pouquinho no fim de semana, com a esposa, com um amigo, de forma sutil, mas não é assim que o mundo roda, né? Nós temos necessidades, o mundo é muito difícil, a tendência é que a gente acabe passando o limite muitas vezes de algumas ações. E, infelizmente, é uma matemática. Sobre droga, bebida, e aí entraria o quê? Porque esses obsessores, eles sugam o quê? Meu princípio. Encosta na aura. Na hora. Porque, vê... O sexo também influencia? Também, porque é uma das coisas que vicia, né? O sexo é para vida, mas a gente não usa ele para procriação, a gente usa para recriação e a gente vicia nele. Tipo, masturbação também? A masturbação periódica é a mesma coisa. Para um espírito encostar em você, ele precisa. Um espírito que desencarnou e ficou preso por questões sexuais, ele é compulsivo. Então, se você é compulsivo, há uma. Cara, a taxa é gigantesca. Funciona assim: existem duas coisas que nos caracterizam energeticamente para uma frequência mais baixa: a mudança de humor, sei lá, ou uma ação. Quantas pessoas assistiram ou gostaram ou viciaram em sexo no decorrer da vida, no mundo? Bilhares, tá? Isso criou um magnetismo. Quando você faz a mesma coisa repetitivamente, você conecta esse magnetismo. Esse é um ponto. Não caracteriza ainda que você vai passar por um assédio espiritual, mas caracteriza que você está conectado a uma energia que existe. Isso acontece em tudo. Isso é conexão. Se você pega um grupo de bactérias, eles vão tentar se reunir. Se você pega um grupo de amigos parecidos, eles vão tentar... Nós estamos aqui hoje por uma questão de sintonia. Então, isso é normal. O que vai acontecer? Só que nessa frequência que você está fazendo, também moram seres, estão lá, que gostam disso. Então, dificilmente você vai ficar frequentando determinada frequência e não vai se aproximar alguém para pegar por uma questão de interesse. Você está aqui, meu amigo, eu preciso, eu não tenho essa bioquímica, você tem, então você é cliente. Fora do corpo, as zonas sexuais são enormes. E é comum que você saia do corpo, já vi isso várias vezes, já caí várias vezes em zonas sexuais, e como projetor astral. Que você chega no lugar, é assim, tem 5, 6 espíritos e um encarnado no meio. Todo mundo pelado. O encarnado que está no meio é, sabe o cara importante? Porque ele tem corpo. E o cordão de prata, o sistema energético dele que estica, está puxando energias físicas que eles não sentem igual aos espíritos. Então a energia da pessoa física, eles estavam viciados na química que o sexo faz. A grande reação dopaminérgica, de serotonina na fenda sináptica, que só acontece no corpo físico. Então o espírito encosta que é uma beleza. Véio. Você, na sua projeção, então, você já chegou aí nesses lugares? Várias vezes. Eu não fui só ver, eu caí mesmo. Você cai e você percebe que cai. Eu já caí, eu estava lúcido, caí. Quando cair é como, assim? Você está lúcido. Você tá aqui agora. Você passa num shopping hoje, Sim. Tá todo mundo arrumado. Sim. As pessoas se olham sexualmente ou não se olham? Olham. Desejam ou não desejam? Sim. Equilibrado ou desequilibradamente? De todos os tipos. Todos os tipos, é. Só que no plano astral, a mente dá forma. Não existe falsidade lá. Se você gosta, você gosta. Se você pensa, você vai em cima. É incontrolável. É como se o corpo físico ele desse a capacidade de você pensar antes de agir. Isso não acontece no astral. Então, o que acontece? Você passa nas zonas,
Cara, é uma galera na esquina, é outro não sei aonde, é tudo meio pelado, depende, nos lugares. Então você sofre a indução, é muito difícil sofrer uma indução sexual. A energia sexual, ela é a mais difícil, porque ela tira a sua energia, você fica cansado e você ainda gosta. Tá, então vamos lá. Numa das projeções, você já dormiu agora. Certo. Saiu do corpo. Aí você falou, deixa eu ir lá no puteiro pra ver. Não foi assim. Não? Não. Ou no Você, swingão? normalmente você não tem... a não ser que você esteja fazendo alguma coisa sexual antes, seja assistindo pornografia, esse vai acabar conectando naturalmente. Pode conectar? Pode, tá, naturalmente. Isso vai conectar. Cuidado, senão a galera vai querer fazer essas experiências. Já tem fizeram, gente que fala assim, Deus me livre, quem me dera, né? Boa. Deus me livre, quem me dera. Não vou pagar nem pra entrar, tô de graça. Credo, lá. que delícia. Tô de graça lá. Pois é. Mas assim, são várias possibilidades. Você tá com uma necessidade sexual para mentalmente projetado constantemente, aí você já entrou na frequência. Lembra da questão da frequência? Quando você sai do corpo, há uma tendência a você ir para lá inconsciente, mas a consciência que eu quero falar. Eu saio consciente às vezes e sofro um baque. Um cara me dá um assédio, ou às vezes em cima da minha cama, por causa de questões sexuais, já tem a gente chama de súcubus ou íncubus, e tem um detalhe no astral. Que seria o quê? Desculpa. Súcubus é uma forma feminina de um ser especializado em vampirização de energia sexual, e íncubus é a masculina, só que tem um detalhe. A energia sexual ela é uma só, apesar de aqui a gente ter duas ligadas, o testosterona e o estrogênio, o homem e a mulher. Fora do corpo isso não acontece. Ela é uma só, é uma direção só. Então e você não consegue ajudar. O pior espírito que tem para ajudar é o espírito sexualizado. Porque o que está com raiva, você sabe que ele está. O que está... você tá triste, você consegue de alguma forma chegar perto, mas o sexualizado não. Por quê? Porque ele não percebe que tá mal, velho. O sexo é assim até aqui, ó. Se eu te der um tapa aqui agora, você não gosta, mas se você estiver sexualizado, você vai gostar do tapa. Esse é o problema. O sexo, ele te desgasta, você fica mal, você fica ruim e você ainda... É aí que você gosta mais. Esse é o problema do processo fora do corpo, porque ele vicia, você fica preso e eles usam essas coisas para prender. Então eles tiram a sua lucidez. E agora é uma zona incrível fora do corpo. Acho que é das mais fortes que tem, são as zonas sexuais fora do corpo. E você já passou por essa experiência? Várias. Quando foi, tava lá. E aí, chegando lá, você, nessa projeção, você falou, puta, eu não queria, mas vou provar. Não é assim que funciona. Você não decide, você não aguenta. É irresistível. É uma energia... você às vezes consegue, em alguns processos de lucidez, eu estava extremamente lúcido, você resiste. Só olhou mesmo. Você passa. Mas, cara, é assim... E tá acontecendo realmente na vida física, no plano terrestre aqui? Um exemplo, você dormiu agora, tá de noite. Vamos lá pra Augusta agora. Você vai ter... Você tá vendo a Augusta agora, você entrou no quarto lá, você foi lá no puteiro e entrou no quarto da menina que tá atendendo. Você não quis entrar lá, normalmente você não vai para esses lugares. Como funciona? O conceito da projeção astral dificulta um pouco o entendimento por isso. Não, eu gostei. Não tem só uma frequência. Quando você pensa assim, eu tô aqui e vou ali, mas não funciona assim na projeção astral. Porque a gente aqui... está pensando que quando você faz esse deslocamento, você vai exatamente para a Rua Augusta. Você vai para a Rua Augusta até, mas para uma frequência que vai saber qual é. Existem dimensões no plano astral. É aí que complica o bagulho. Porque às vezes você vai na Rua Augusta, mas você não vai ver nenhuma pessoa. Os espíritos que estão na Rua Augusta são espíritos numa Rua Augusta que é só do plano astral. Ela não existe aqui. Não, no plano aí físico. Complicou mesmo. Por quê? Você não está vendo os seres, né? Não necessariamente vai ver encarnado. Inclusive, é difícil se manter na frequência que eu chamo troposférica. Que você consegue, mas é muito difícil. A tendência é assim, você sai do corpo, você já vai meio que para uma segunda dimensão. Então, o que acontece muito com projetores astrais que ficam complicados? Ele está aqui deitado, o corpo está aqui. Então, ele sai do corpo. Depois que você se afasta 3 metros, acontece uma interação proporcional, ela é quase imediata. Você olha para a cama, seu corpo some, isso vai acontecer quase sempre, nem sempre, dependendo da distância. Por quê? A frequência que você está não tem mais visibilidade com o corpo físico. Isso até é um tipo de proteção também para os encarnados, para não deixar a maioria dos espíritos em estado de desarmonia se aproximarem tão fácil dos corpos. Só que eles mesmo assim conseguem. Existem portais
São tipo barrigas que acontecem. Que normalmente acontecem quando ou você está muito denso, ou ele achou o processo em você, ou existe uma alta conexão com um processo obsessivo da minha mãe, ou quando você tem uma baixa de frequência no planeta Terra. Por exemplo, uma briga política, um momento de raiva mundial, carnaval, guerra. Carnaval também. Carnaval, velho, faz uma barriga. Por que acontece? Eles estão aqui na segunda dimensão. Carnaval cria portal. A barriga começa a crescer, começa a descer, que cria um portal. Então a galera desce nas caravanas no carnaval pra cá, velho. Eles conseguem acessar mais facilmente. É por isso que é mais difícil, por isso que o sexo é tão forte. Não é só um movimento físico de vamos lá, mano. E tem uma energia de incontrolável. Ela faz parte dessa união entre os encarnados, que realmente sente vontade, com os espíritos que desencarnaram, que se mantiveram nessas frequências intermediárias por vontades, inclusive sexuais. Cai é um negócio... Carnaval, sabe aquela frase atrás do troleto, só não vai quem já morreu? É bem isso mesmo. Falsa. Quem mais vai é quem morreu, meu pai. Quem vai mais que morreu é falsa. Então, uma coisa que você falou dessa questão de você sair do corpo, 3 metros você já não se vê mais, e aí no carnaval tem que tomar cuidado quem for fazer isso, porque vai deixar o corpo ali e pode vir os espíritozinhos. Na verdade, é geral. O que acontece? Como essa barriga que acontece, pega sexualmente uma galera que tá ligada à sexualidade, mas quem nunca sentiu no final do carnaval uma coisa estranha, uma energia pesada, uma estranha, fica estranha. O que é isso? Não passa só espíritos com vontade sexual, passa os obsessores, passa a pessoa perturbada, passa a pessoa querendo pegar você em casa. Então, você tende a energia da sua casa que se mantinha, ou a sua própria nessa frequência, na hora que desce essa quantidade junto com a energia física, é só um exemplo, isso acontece de várias formas, carnaval é só um, ela tende a vir para cá. Então a força que você fazia para se manter bem aqui não funciona mais. Então você tem que aumentar. O que se faz em carnaval? Para quem não quer entrar nessa frequência, né? O primeiro não vai. Se o cara se vai, você assume a consequência. É que nem você falar, como é que faz, você tá ali na praia de Boa Viagem, eu morei em Recife também, como é que eu faço pro tubarão não me pegar? Só não entrar na água ali em frente à igrejinha, na maré cheia. Se você entrar, vai lhe pegar. É uma regra na natureza. Então, se você vai, assume a consequência. Não tem problema. Só assume energeticamente. Então, nessa época, oração, mais calma. Chega em casa, bota uma música mais calma. Seria a dica, né? Pra baixar. Sim, fica mais zen. Mesmo assim, vai ser difícil. Porque você está fazendo uma força para tentar voltar na média que antigamente você nem faz. No estado de normalidade, você nem faz força. Então a energia baixou, velho. Então aqui a frequência geral baixou. Isso faz sentido em todos os aspectos, até no sentido físico. O corpo físico tem homeostase. O que acontece quando ele desbalança um lado? Ele tenta forçar para ir para o outro. Ele faz uma força imensa para tentar controlar a pressão. Isso em todos os aspectos acontece, até físico. Essa parada tipo de depressão, ansiedade, tá ligado também a essas questões? Por quê? Porque o que acontece? Nosso corpo responde à nossa consciência, mas não só. Nosso corpo responde a bactérias, nosso corpo responde a patógeno geral, nosso corpo responde ao nosso sistema imunológico, que é o seu próprio sistema interno, mas o sistema nervoso, o sistema interno, ele não responde só a gente. É aí que a medicina ainda está manca nesse aspecto. A medicina já reconhece o efeito placebo, quer dizer, o buraco imenso não entendível, super não entendível. O efeito nocebo também, que é o contrário, se você acreditar que não vai ser curado, você não vai. Mas a medicina também não entende ainda esse pequeno trecho que existe de interação sobre o seu corpo responder na imunologia, na patologia, no sistema nervoso, no sistema interno, quer dizer, neurotransmissores, quer dizer, depressões acontecem por causa de interações espirituais. Ansiedade acontece por interações espirituais, dupla personalidade muitas vezes, só que chega uma hora que você vem desde criança sofrendo interação, que você já não sabe mais o que é, e você passou a fisicamente atuar daquele jeito, porque o corpo funciona como um balanço. Se você está sempre em depressão, em algum momento isso faz parte do seu sistema dopaminérgico ou de falta de serotonina, alguma coisa. Ele anda de lado já, então você acha que é você. Sozinho. Já aconteceu fisicamente uma patologia mesmo, mas muitas vezes por influência de alguma coisa externa. É aí que é o buraco da medicina, que aí ninguém sabe direito isso. Interessante, muito interessante. Toma uma água aí, porque eu já fiquei impactado aqui com o que você trouxe só de resumo, que a gente vai muito além, porque a gente vai falar de técnicas, mas antes disso, quando você fala dos seus 15 anos, foi a primeira vez que você saiu. Sim. Aí depois você já estava como compositor? Ainda não.
Isso aconteceu um pouco mais na frente. Aconteceu lá com meus 19 anos, mais ou menos. 4 anos na frente, 19 anos. Mas eu fui estudando projeção astral, mas assim, eu sempre quis, desde novo, meu plano era, assim que eu comecei a sair do corpo, meu plano era ser médico e fazer alguma coisa com isso. Aí então comecei a estudar, tentei UFBA, não passei a primeira vez, aí eu ia tentar a segunda, né? Eu tava estudando, fazendo cursinho, fazia cursinho no Aeroclube, uma época, perto do Aeroclube ali, tinha um cursinho. Aí eu fazia um cursinho ali, tentando entrar, aí não deu. Meu plano sempre foi, desde novo, passar a ser médico. Eu fui conseguir com 48 anos, comecei com 46, né? Mas sempre foi, a espiritualidade fez isso, mas eu comecei a sair do corpo e mudei minha estrutura toda de pensamento a partir dali. Por causa disso, mudou tudo. Por exemplo, eu entrei na música e não bebi. Então, isso é uma coisa interessante que você pode trazer de relato aqui pra nós, que você tocou numa banda referência que era Bom Balanço. Bom Balanço. Foi compositor de músicas que foram sucesso na época. Que ano que mais ou menos foi? 99. 99. Música do Carnaval, banda destaque do Carnaval, banda do Carnaval aquele ano. Então, você tava no melhor momento ali do axé, na Bahia. Que era ali 99, que aí tinha a Harmonia do Samba. Harmonia do Samba, tava tudo no auge ali. 99 quando lança o Harmonia ali. Ainda tava a Banda Eva, se não me engano. Banda Eva e tal. E você ali no meio. E aí, você sabe que nesse meio tem a bebida, a zoeira. As facilidades total, todas facilidade que a música, a fama. Pegação, o ego inflamado. Muito. E você... A projeção fez isso, velho. A espiritualidade faz isso. O que acontece? Como é que os caras olhavam pra você na banda? Maluco. Eu andava com... Eu tinha apelido, era Professor Pardal. Professor Pardal. Eu andava com o livro do Valdo, que na época eu estava estudando uma coisa, chamava Manual da Proex. O Proex. Me botaram apelido de Proex. Lá vem Proex ali é muito doido. Ali não precisa nem de droga, aquele é doido sozinho. Então assim... E a galera fritando lá no... A galera, cada local que... Cara, as facilidades andava ali. Parece que eu andei no Vale das Sombras. Todo camarim tinha cachaça. Tudo. Uísque. Todo show você podia namorar uma pessoa diferente. Isso era o ápice para qualquer pessoa. Eu não dava... O que acontecia? A espiritualidade, quando você começa a sair do corpo, você começa a ver outra realidade. Você conhece o encosto da sua mãe. Aí você sai do corpo, você vê uma zona sexual. Aí eu comecei a fazer música, as músicas de sucesso. Me levaram para ver a máfia musical que existe no plano astral. Aí você vai o tempo todo vendo os bastidores. Aí você fala, cara, eu via minha mãe sendo assediada porque ela fumava. Eu via outras coisas acontecendo, eu falei, cara, como é que eu faço para me proteger? Porque não era uma loucura, não era uma coisa sonhada, é lucidez. É lucidez, é isso que assusta. Eu não estava dormindo, era tão acordado que às vezes eu estou fora do corpo, até o dia de hoje eu faço esse projeto por isso. Cara, é muita lucidez, eu chego a gritar, eu preciso voltar para falar, isso aqui existe. Quando eu digo que existe, significa dizer que o pobre tem direito. Você sai do corpo. Não pode ser só para quem tem dinheiro. É para todo mundo. Então você tem que voltar. Como é que eu faço para divulgar esse assunto? Falar que existe. É como você pensa assim, eu quero ter dinheiro, mas você não tem desespero que você sabe. Cara, existe. É só um cliquezinho assim, bate. É tão perto que você dorme, de repente já tá lá. Quantas vezes eu despertei na minha cama e em um segundo já estava do lado acordado, vendo o corpo dormindo, às vezes um espírito do lado, às vezes minha mãe, que eu cheguei a ver o desencarne dela, acompanhei, e às vezes o obsessor. Sua mãe faleceu. Minha mãe faleceu. Eu acompanhei todo o processo dela antes de desencarnar. E seu pai... Mora na Suíça, meu pai. Seu pai mora na Suíça. E você pensava que o espírito do seu pai estava ali encostado na sua mãe? Já pensou? Não era esse meu pai. Era o cara que estava perto da minha mãe, era um obsessor de outra vida dela. Tá. Meu pai já tinha separado dela. Então, seu pai e sua mãe... Então, eles eram separados. Seu pai estava na Suíça. Meu pai morava, já estava distante da minha mãe há muito tempo já. E aí, você viu um outro cara que não era o seu pai? É, um cara que vivia lá dentro, velho. E esse cara você conseguiu afastar? Não. Minha mãe morreu. E ele lá? Vê que coisa. Nós tínhamos uma casa em Salvador, morava em Itapuã. Minha mãe, esse cara, construímos a casa, meus pais se separou, minha mãe ficou com a casa, ficou com os filhos, nós éramos 4 na época, depois fomos 5, minha mãe teve mais um. Esse cara ficou lá a vida inteira. Minha mãe desencarnou, desmembramos a casa, o que é comum, né? Vendemos a parte... O cara tá lá, compraram a casa com o obsessor dentro. Ele tá lá até hoje. Ah, o cara é de lá, então. O cara tá na casa. Minha mãe já saiu, foi pra um lugar melhor, assim. Sofreu, mas tá bem. E o cara continua lá. Vê o problema que isso pode dar comigo no futuro. Se tivesse um direito espiritual, eu ia ser condenado por vender casa com encosto.
Cara, essa daí é... Mas, ó, a sua mãe, você fala que você acompanhou o desencarnar dela. Por quê? Ela estava no hospital no Não, momento? o que aconteceu? E aí você foi... Mas você foi consciente? Foi assim, minha mãe teve um câncer, tá? Câncer de pulmão. Descobriu assim, 3 meses depois ela foi embora. Mas foi assim, no meio do processo eu fui visitar ela no hospital, falei com ela e tal. Aí eu saí do corpo. Aquele dia fiquei impactado, né? Mas assim, também saí do corpo, achando que ela ia começar a quimioterapia. Ela não estava feita a quimioterapia ainda, estava terminando de fechar o diagnóstico, porque estava tentando encontrar o mínimo de força para fazer a quimioterapia, porque ela não ia aguentar uma quimioterapia naquele momento. Eram células que precisavam de quimioterapia, porque não tinha um alvo, assim, era um negócio bem agressivo. Tanto que ela foi embora rápido. Aí eu saí do corpo e eu estava sentado no lugar, ver o que os espíritos fazem. É difícil ver os espíritos mais legais, tá? É importante saber isso. Assim como os obsessores têm muito acesso a gente, os seres mais densos, digamos assim, os mais sutis, por uma natural reação, como o gás hélio sobe e a gente fica, é uma questão de frequência mesmo. Não consegue chegar na frequência, porque a gente mais tá difícil. A gente tá no mundo mas caído. a gente os sente, tá? É porque o conceito de sentir nosso, ele é mais grotesco. O obsessor, ele grita, esses caras sussurram, mas é forte, do mesmo jeito. Aí eu saí do corpo, e aí, de repente eu abri os olhos assim, e tava uma mão assim, eu sentado numa cadeira, fora do corpo, perto ali, né? Uma mão segurando assim. Quando eu abri os olhos, eu comecei a ver 2 pessoas apareceram, os pais da minha mãe já desencarnando, meus avós. Quando eu olhei ele, eu levantei assim, fiquei feliz, luz. Aí a lucidez assim, abriu de vez, mas muito lúcido, mais do que a gente está aqui agora. Aí eu passei por eles, abracei meus avós. Quando eu virei assim, de volta, eu não vi só meus avós, eu vi meus avós e mais umas 15 pessoas, sendo que algumas eu não sabia nem quem eram, parentes da minha mãe. Aí eles ficaram assim, fizeram como se fosse... como se eu fosse tirar uma foto de todo mundo na minha frente, sorrindo pra mim. Eu falei, vieram buscar minha mãe, velho. Na hora, assim. Sei que eu virei assim, fechei os olhos, né? De tão impactante que foi. Quando eu abri os olhos, estávamos todos de novo assim. Eles não precisaram nem falar. Eu abri os olhos no corpo físico. Voltando pro corpo, eu falei... Nesse momento, eu morava em Recife. Era de manhã cedo. Aquilo me impactou tanto que eu falei, eu vou documentar isso. Eu desci, fui até a beira do Rio Capibaribe, que eu morava do lado, e gravei um vídeo falando... Tá lá esse vídeo no YouTube, aqui no YouTube. Desencarne iminente da minha mãe, uma coisa assim. Provavelmente de carne da minha mãe, tá lá. E, galera, falei meus irmãos, velho, eu tô nisso há alguns anos, já tava, né? Uns 20 e poucos anos. Eu falo, quando eu vejo isto, ela não vai ficar aqui. E vai ser rápido. Tá todo mundo aqui. Veio uma turma, 1 mês depois ela desencarnou. E ninguém esperava. São quantos irmãos? Somos 5. Quando você relata isso... Eles me respeitam hoje em dia. Porque eu convivo com a projeção astral. Mas na época... Também. Reação? Não, eles ficaram... Mamãe, isso daí? Eu falei, olha, pessoal... Eles temos um grupo só dos irmãos, né? Falei, ó... Desculpa, mas eu espero estar errado. Eu vou gostar de estar errado. Vou gostar de estar errado. Mas isso aqui... Ela não vai ficar aqui. Foi antes da pandemia, foi 2019 isso. Ela não vai ficar aqui, ela vai voltar. Tem uma turma já aqui, velho. Um grupo de parentes, eles vêm mesmo, velho. Quando eles vêm buscar uma galera, velho. É como, sabe um bebê quando nasce? Que vai umas pessoas visitar? É o contrário. E o dia do desencarne? O dia real do desencarne? Eu não acompanhei o dia do desencarne dela. Eu vi ela posteriormente. Aí o que eu vi? Eu vi minha mãe mudando. A educação do espírito. O que aconteceu? Eu vi a minha mãe 6 vezes, mais ou menos, fora do corpo, muito lúcida. Daí, aos pouquinhos, eu vi minha mãe a primeira vez, ela estava ainda emotiva, ela estava chorando, me viu, foi difícil controlar. A segunda vez, eu fui para a cidade de Vitória, ela nasceu no Espírito Santo. Ela estava sobre uma cidade espiritual de Vitória. Aí eu fui na cidade de Vitória, linda cidade de Vitória, vi aquela ponte sobre Vila Velha, super tecnológica, nunca tinha visto. Aí, os espíritos não deixaram minha mãe chegar perto de mim. Tinha uma mentora no meio da gente. Por que eles falavam isso? Ela não tinha emoção ainda para chegar perto de mim. Se ela chegasse, ela ia me desestruturar e ela própria. E eles têm um respeito muito grande porque está encarnado. Muito grande. É como se fosse assim. Está encarnado é como se fosse um paciente em estado de dificuldade. Porque assim, tem que respeitar. Sabe criança que você não pode falar algumas coisas? É isso. Então eu fui vendo a minha mãe mudando. Aí minha mãe foi alterando o comportamento, ficando mais calma. Ela foi se educando para o que ela pode fazer, como ela pode agir. A última vez que eu vi minha mãe... E sua mãe em vida... Desencarnada já. Já desencarnada, entendi. Já está desencarnada. Tá. Aí eu tava... A última vez que eu vi minha mãe, eu estava deitado na cama, assim, fazendo... Tinha acabado de deitar.
Era de manhã cedo, me perdoe. Eu tava antes de sair. Aí eu deitado assim, de repente eu abri os olhos rapidamente assim. Minha mãe no chão, sentada assim, com a mãozinha assim, esperando, sabe, eu dormindo. E minha mãe esperando. Minha mãe tava com 23 anos, por aí. Minha mãe tinha mais a aparência dela. Linda, novinha, assim. Eu peguei o rosto dela assim, na hora que eu levantei assim do corpo, sentei na cama, meu corpo do lado. Peguei o rosto dela e falei, mãe, é você mesmo? Não é um espírito tentando me enganar, não, porque o espírito tenta enganar a gente o tempo todo. Que nem aqui. Os golpes que acontecem aqui, acontecem do lado de lá pior até. Aí eu peguei, não, sou eu mesmo. Eu falei, mãe, você tá sabendo que eu tô na medicina? Você tá sabendo como é que estão as coisas? Eu falei, eu sei. Ela usa um termo assim, tintim por tintim, tudo que acontece aqui, mais do que você imagina. Eu sei como é que está a situação espiritual sua, a do seu irmão, os bastidores, e eu digo, e falou que estava feliz pela união dos irmãos da gente aqui. Falou, começo deu um papão com minha mãe ali do lado, novinha, velho, eles voltam, porque a autoimagem sua, ela volta. Porque aqui o corpo envelhece. Lá as células regeneram, eles conseguem fazer isso no plano espiritual. É bem comum. Assim como ficar nos planos inferiores, você não consegue se recuperar. E essa questão dos seus irmãos, algum deles tem também essa... Aos pouquinhos foi tendo. Meu irmão Sandro, nenhum deles sai como eu sigo, tá? Mas meu irmão Sandro sai do corpo, eventualmente. Quando vai na cozinha, assim, ele veio fora do corpo. E meu irmão André já teve algumas experiências, tá? Eu tirei meu irmão Patrick, nunca tinha tido. Eu tirei meu irmão Patrick do corpo com consciência. Você tem como também tirar? Não é tão fácil, mas é por você ter que ter alguns entendimentos. Funciona assim, né? Vou explicar como aconteceu a experiência com meu irmão. Eu tenho isso documentado, bem interessante. Nesse dia tinha ido um amigo músico lá, do meu irmão Patrick também é músico, para tocar com a gente. Foi o Amadeus. Tava o Amadeus lá e tinha acabado de chegar. Então eu deixei eles no quarto, né? Eu fui pro meu quarto, fiquem aí, eu vou dormir porque amanhã eu vou trabalhar. Eu era CLT na época, eu era programador. Em Recife, isso. Eu levantei do corpo de madrugada, chego no corredor tudo escuro. Aí eu falei, poxa, eu nunca peguei Patrick, velho. Agora, eu tô aqui no corredor, eu senti que estava de dimensão troposférica. Lembra que eu falei você que a gente fica na segunda? Por que estava escuro? Porque você segue o padrão dimensional físico quando você está na troposférica. E ali estava escuro. Aí eu entrei no quarto do meu irmão, passando por dentro da porta, e aí eu vi o Amadeus deitado era uma cama de casal que tinha naquele quarto. O Amadeus deitado na ponta da cama tinha 50% de errar. Eu não sabia onde ele tinha dormido, mas até aí tudo bem. Eu passei por cima do corpo do Amadeus assim, chamei Patrick. Só que Patrick, eu imaginei, ele não vai saber que eu chamei ele fora do corpo. Patrick, vem aqui fora que eu quero te falar uma coisa. Por quê? Quando você está perto do seu corpo, tem uma coisa que a gente chama de aura, que a gente chama de campo de reação da aura. Até você sair desse campo, você está sob influência dele. Então você vai ficar mais sonolento, com mais reação, você vai lembrar menos das coisas. Mas no momento que ele tinha um alvo mental para ir fora, foi toda uma experiência no sentido. Ele conseguiu sair. Quando chegou no corredor, que ele foi pro corredor, eu segurei as mãos dele, olha que miserável. Pum, pra ele não fugir. Patrick, calma. Nós estamos fora do corpo aqui agora. Peraí, meu velho. Ele é baiano, né? Que porra é essa, meu velho? Você é maluco, rapaz? Aí o que aconteceu? Eu saí para trabalhar de manhã cedo. Eu tô me arrependo tudo quando eu tô contando isso. Saí para trabalhar de manhã cedo. Patrick chegou lá em casa e perguntou, você sabe me falar o que o Saulo queria no meu quarto? Ele não lembrava. Eu não contei a experiência para ele, que ele foi dormir de madrugada, sei lá que hora foi. Ele não lembrava que eu tinha ido... A única coisa que eu lembrava é que eu entrava no quarto dele, ele não lembrava da experiência extracorpórea. O que aconteceu? Eu sabia que isso ia acontecer. Na hora que eu abri a consciência dele fora do corpo, ele tomou um baque. Foi o baque da ação para a consciência. Esse baque leva a susto. Quando você toma um susto, o cérebro provavelmente não consegue processar a experiência no retorno daquele momento em diante. Eu sabia até disso. Por isso que é difícil acordar uma pessoa fora do corpo. Na hora que você avisa para ela que ela está fora do corpo e ela não está preparada, ela dá uma reação. O cordão de prata, que é o sistema energético, ele também é um sistema neuronal. Ele modifica seu padrão no cérebro físico. Então, normalmente o cérebro não consegue processar sustos, ansiedade muito fortes. Então, eu tirei ele do corpo assim e ele é um cara descrente, nunca saiu do corpo, mas ele tem certeza que eu chamei fora do corpo. Ele tem certeza que eu entrei no quarto e o chamei, mas foi fora do corpo. E eu fiz esse relato antes dele falar. E aí depois ele viu e falou... Não tem como, velho. Não tem como. E isso é uma experiência. Eu podia contar diversas experiências de comprovação, velho. Tem pessoas, são tantas, que as pessoas não começam não acreditando em você. Você vai convivendo perto. Com o tempo as pessoas falam, não fala nada pra mim, pelo amor de Deus. Você começa, a projeção astral faz isso. Você começa a ver as coisas embaixo desse... Mas só que você não vê boa coisa. Você vê encosto. Você vê gente que tá pra desencarnar. Você vê situação que tá pra acontecer. Porque o que acontece? Se você chega agora, rei,
numa emergência, o que chama atenção? O cara que está com a perna pendurada ou o cara que está com febre? Tá com a perna pendurada. O que é emergente grita. Então, o que acontece? Quando eu chego perto de uma pessoa, isso acontece com cartomante, com médium, com vidente. A tendência é a seguinte: você tem febre, mas você tem um câncer. Eu nunca vou falar da sua febre, velho. Imediatamente, pá, eita porra. Aí o que acontece? Você fala a parte ruim, infelizmente. A parte ruim, ela voa. Então, a projeção astral, ela acaba quando você chega num lugar, você vê o denso logo de cara. Então, você acaba falando pra pessoa. Pô, as pessoas falam, tem gente que falou pra mim assim, não me fale mais nada, eu prefiro ficar sem saber. Porque na projeção astral Porque você vê, pega tudo ali. Você faz o... É triste isso. Você escaneia. Mas não é só na experiência extracorpórea. A experiência extracorpórea pega muito. A gente pega aqui agora. Não precisa você... Lógico que você precisa estar calmo, com você é mais difícil, porque a visão não é clara, mas todos nós trocamos figurinhas e conversamos sobre quem somos só de chegar perto. Algumas pessoas percebem mais, outras menos. Aí seria uma clara evidência. Também. A troca áurica é um atributo da leitura espiritual, que também está contido na visão de trazer claro ou não para a mente, né? Aquilo que você está percebendo do outro. A maioria das pessoas só sente o baque, fica cansado, com sono, e não tem a lucidez do que está acontecendo. Dá para ter. Agora, você, que vai ser um futuro médico recente, logo em breve, como é que você vai lidar com essa situação? Cara, tem duas formas de Você vai trazer isso para a medicina? Pretendo, mas de forma inteligente, né? Quando você está na medicina, você tem códigos a seguir, né? Ética, padrão paciente, médico. Então, mas mesmo assim, você pode beirar situações. Exemplo, você chega lá. Você chegou aqui, eu sou um médico. Você tem um paciente que já está desencarnando, e aí como é que fica? Não, pois é, não, mas você não pode. Você vai trabalhar de forma inteligente. Vê que interessante. Você chega lá. Você, sei lá, eu olho para você, tem uma certa sensibilidade, você vai aumentando aos pouquinhos, você percebe que esse cara está com um processo espiritual ao redor dele. Fala, cara, o que acontece? Imagine que você tem amigos espirituais do lado que nem minha mãe tinha quando desencarnou. Então, quando você chega num lugar que tem a oportunidade verdadeira, sincera, de alguém ler você, o seu amigo espiritual vai tentar dar dica pro cara aqui. Olha, é muito forte esse contato. Então, você vai fazer. Eu percebo que a pessoa está com uma situação, que é o que levou ela à doença. Então, seu João, eu vou falar o seu rei para não apontar para você. Mas, seu João, você tá vendo aqui, você está com diabetes, né? Você está com a pressão alterada, a gente está precisando cuidar dessa, sei lá, dessa gastrite. Mas, beleza. Você já viu de forma científica? Seu João, você tem alguma religião? Eu falei, não. Se tivesse, ele for evangélico, pô, faça um pouquinho mais de prece. Vou lhe falar por quê, seu João, cientificamente. Tá aqui um panfletinho que eu vou ter impresso, já tenho essa ideia já. Quando você para um pouco e acredita em alguma coisa, o cérebro ele atinge áreas, ele gera sangue em áreas que só acontece quando você tem força de acreditar. Você sabia que os laboratórios médicos, indústrias, laboratórios, eles têm uma janela de entre 30% e 50%. A medicação deles tem que ter efetividade acima de 50% para ser considerada funcional. Senão, ele entra no efeito placebo. Então, assim, a gente não sabe a força que a gente tem. Se você sair daqui agora e não acreditar em nada, é ruim para o seu diagnóstico. É ruim para você chegar em casa. As doenças, às vezes, acontecem, começaram. Porque você pode sair daqui, eu podia fazer aqui, ó, seu João, toma aqui remédio e vai embora. Eu estou lhe falando. Vamos tentar ver como que o senhor ficou doente. Para que isso não aconteça mais. O que aconteceu? Quais foram as atitudes? Aí você olha mais a fundo. Por isso que eu pretendo fazer saúde da família inicialmente e uma especialização em psiquiatria. Para quê? Para olhar a pessoa como um todo. O médico da família vai na casa da pessoa, velho. Na comunidade. Se você entra na casa da pessoa, você entra onde mora o encosto, velho. Onde mora todo mundo lá dentro da casa. Você consegue sentir, olha, o quarto da pessoa. Você sente a vibração do ambiente. Você fala, cara, o cara está adoecendo por causa dessa energia que eu estou sentindo aqui dentro. Porque o médico, não adianta você chegar pro cara, faz exercício físico, toma remédio, melhora? Mas será que é tudo? E a outra parte, velho, você tem olhado como é que estão os seus pensamentos? Está dormindo bem? Que está se sentindo de que forma? Então, isso você cria uma interação simples, sem mexer demais. E o médico da família tem outra coisa, ele tem uma coisa chamada genograma. É um mapa da região, que fala, olha, aqui tem uma igreja, esse cara é evangélico. Então, você vai na igreja, ó, vai na igreja um pouco mais. Aqui, vai na igreja do fulano aqui, tá no ecomapa, é um mapa que existe na frente do médico. Por quê? É comprovado que as pessoas que rezam um pouco mais têm um senso de cura melhor. Então, vê, eu posso
Se for espírita, fica um pouco mais fácil de conversar. Mas eu não deixo de cuidar da parte física. Você cuida da parte física e tenta direcionar comportamento. Senão não adianta. O cara sai dali e continua mal, velho. Essa dica foi valiosa, hein? Dica de ouro. Porque, as pessoas que rezam mais... Porque os médicos relatam que o milagre... Tem coisas que a medicina não explica. Com muita frequência. Um monte delas. Um monte. Hoje estava tendo aula de farmacologia com o meu professor Marco. Ele falou assim, sobre uma das medicações muito usadas hoje em dia, que é várias, Zolpidem e tantas outras aí. Ele falando, ó, a gente não sabe por que acontece reações. Algumas pessoas têm, outras não. A gente não sabe por que as pessoas têm, dentro de algumas medicações, algumas interações. Ninguém sabe explicar. Os próprios laboratórios não sabem. Ninguém entende direito. A medicina tem muita explicação, mas tem uma vaga ideia de por que. Eles não sabem. Simplesmente nós estamos... Por isso que tem tanto espaço para questões de charlatanismo, medicações estranhas sendo vendidas, coisas milagrosas, porque está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Mas a gente tem que ter responsabilidade com isso. Então a melhor coisa a fazer... usar mais ou menos o que a gente está vendo que funciona, com alguma sensatez que a gente sabe que também funciona, mas equilibradamente. Olha, não deixe de acreditar em alguma coisa. Sai daqui com força nisso. Se você não acredita em nada, é ruim para vocês. O ser humano, ele evoluiu, o cérebro evoluiu para ter uma crença. Até no sentido de seleção natural, os seres que tinham uma intuição melhor conseguiam perceber, estou sentindo uma coisa estranha, bora sair daqui. Era a hora que o leão atacava na savana africana lá. O cara saía dali, porque era a hora que ia acontecer um processo com ele. Então, nós evoluímos um senso instintivo. E esse senso é o senso de crença deles, que já vem desde os nossos antepassados. Quantas histórias não tem de evolução nisso, né? Sim. Saulo, cara, a gente trouxe aqui um pouco da questão da fé, a ciência, a projeção astral. Eu vou por partes aqui, porque é um assunto complexo. Certo. Então, para a galera do TikTok entender. Você fala das camadas. Projeção astral, a pessoa, primeira etapa, projeção astral, ela acontece somente quando a pessoa é induzida ao sono, ou ela pode estar consciente e acordada? A projeção astral, é assim, não existe só projeção astral. A nossa consciência, nós não somos esse corpo físico, tá? Nós não somos. O sistema energético é o campo mórfico já reconhecido pela ciência. Tudo tem campo. A gente também tem. Esse campo responde de várias formas. Responde ao nosso sangue, responde à nossa química, responde aos pensamentos, responde a um monte de coisa. Nós não somos também o corpo astral, que é esse que você está falando. Nós também não somos outras coisas que estão além disso. Então, olha que interessante. Quando você fala projeção astral, existe uma coisa que intermedia. Para você sair em corpo astral, para você estar encarnado, você está aqui agora, você tem em você o sistema energético intermediando e está tudo preso. Então, para sair em corpo astral, necessariamente, quase que obrigatoriamente, tem que estar dormindo. O corpo tem que estar em estado de apagar. Você pode ter experiência consciente, inclusive, a consciência não se limita ao corpo astral. Em sistema energético, a clarividência, por exemplo, viajoura, que é a visão remota, conhecida nos Estados Unidos. Você pode ter várias expansão energética, ver coisas que estão acontecendo. Isso não precisa do corpo astral. Você pode também ter o sistema mental, que é mais raro. Tem experiências em corpos mentais, que aí você não precisa de desligar. Para sair em corpo astral especificamente, o corpo tem que dormir. Por quê? Porque só se afrouxa os laços quando o corpo desativa a área de córtex pré-frontal. Só assim você consegue, porque enquanto isso ele traciona tudo, ativa o sistema simpático, que fica tudo travado, e o cérebro está em estado de... quando você está em beta, está de sincronia, então fica tudo muito baralhado, muito neurotransmissão, então tudo ativa o seu corpo físico. Então para sair você tem que estar em estado de relaxamento, o cérebro tem que ficar em estado de sincronia, calmo, aí começa a liberar os músculos, relaxam e tal, e finalmente consegue libertar você em corpo astral. Então a maioria das experiências que nós temos é em corpo astral, mas não são só. Tá. Então, geralmente, quando você está dormindo ou está totalmente desligado do corpo. Ponto. Legal. Aí o que acontece? Quando você fala de consciente, pode ser inconsciente ou pode ser consciente. Eu vou dar um exemplo aqui, quero que você especifique para nós. Seria, eu estou sonhando e eu domino meu sonho. Você chamaria isso de ou sonho lúcido
Ou, como nós pesquisadores que estudamos isso, chamamos de projeção semiconsciente. Então, o que é isso? Você está fora do corpo, tá? Esse sistema, o corpo dormiu e você foi projetado lá para fora. O seu nível de consciência, estado alterado de consciência, não está muito bom. Porém, não está totalmente apagado. Então você começa a ter uma criticidade, você sabe que está sonhando, mas você não tem um controle, não tem uma plenitude ainda. Que qual seria? Isso acontece com a gente. Eu compararia isso com você no estado de mais ou menos bebeu alguma coisa, tem uma noção das coisas, mas comecei a perder um pouco dela. Sei que é onde eu estou, mas eu não tenho controle disso. Por que isso acontece? Por vários motivos. Existe na gente ainda uma não educação para esse processo, tá? Ele acontece independente de qualquer coisa. As pessoas saem do corpo. Cara, fora do corpo é absurda a quantidade de espírito de gente quando tá, principalmente de madrugada, fora do corpo. Você nunca percebeu que a energia fica mais calma de madrugada? Sim, total. Já parou pra pensar por quê? Porque as almas cebosas estão dormindo, eu e você, velho. Tá Tudo dormindo. Dormindo. E 3 horas da manhã, porque todo mundo geralmente acorda, e 3h30. É porque é o seguinte, ó. Tem uma... Eu te cortei, mas pode falar aí. Vou voltar ao assunto lá, tá? Tá. Que você falou. Essa hora é uma hora onde a média daquele fuso, né? Tá quase todo mundo dormindo. 90%. Ou mais até, tá dormindo. Garante que estão ali todas as pessoas mais ou menos fora do corpo, junto com os espíritos que estão na região também. Existe grupo, assim como existe SAMU, assim como existe polícia, assim como existe bombeiro, que trabalham especificamente nessa hora. O que acontece? Vem uma turma para cá para fazer limpeza de ambiente, como a gente lava as ruas, para pegar lixo, infelizmente, como acontece também, fazer todo. Então, é nessa hora que existe uma movimentação muito forte acontecendo, porque ele pega tantas pessoas fora do corpo, inconscientes, na maioria das vezes, quase 90 e tantos % das vezes, e os espíritos que estão interagindo com essas pessoas. Quando você sai do corpo, o espírito interage com a gente, os desencarnados. Você acaba acordando às vezes porque existe um impacto desse processo energético. Ou os mentores retornam você, ou você ficou um pouco lúcido durante um processo, acaba despertando de uma experiência. Existe uma interação. O que acontece? Imagine que você está no seu quarto e tem um espírito com você. Cara, isso é comum, tá? Comum. Ou no seu quarto, ou seguinte. Nessa hora, a equipe espiritual, que são os médicos, os limpadores de ambiente, os caras são extremamente especializados, muito melhores que a gente. Vem pra cá, todos eles têm boa intenção. Entra no seu ambiente. O que acontece? O espírito que está aqui não quer, muitas vezes, que essa equipe faça o processo. Então, ele dá um jeito de acordar. Ou ele dá um jeito de... Você sente um distúrbio na força, como se fala os Star Wars. Então você acaba despertando do processo, porque foi a hora que vai ter um embate ali. O que acontece? É como se estivesse chegando a polícia, o cara sai correndo, velho. Ele sai correndo, porque é preciso que se limpe, é preciso que a gente não cuida muito da gente. As pessoas sequer sabem como o espiritual existe. E o que acontece? Não se cuidam, não tomam banho direito. A pessoa às vezes não percebe que ela própria é inimiga dela, pensa besteira o tempo inteiro. E o que acontece com isso? Além de fazer mal ao sistema imunológico, ao sistema físico, ela faz um processo energético ruim nela, que causa uma interação magnética negativa na própria casa, ela própria. Então os espíritos vêm aqui para limpar esse processo o tempo inteiro. É por isso que essa interação é tão forte assim. E esses espetáculos às vezes acontecem. Por isso que é a hora do demônio. Na verdade, é a hora do mentor. O demônio parece estar aparecendo, entre aspas, o espírito parece estar aparecendo porque ele não quer a sua interação com o mentor. Então, ou ele acorda ou você sofre um solavanco sobre os acontecimentos que estão acontecendo. E como você vê com uma sensação de que alguma coisa estava acontecendo, você acorda assustado. Agora, sobre a questão dos planos que você falou. Um plano que seria o plano 1, seria o que a gente está aqui físico, 100%. Primeira frequência ao redor. Primeira, isso. Primeira frequência ao redor da gente. E a segunda frequência que você falou, é aquela que eu tô próximo, que eu consegui ir lá no quarto do meu irmão. Não tem só... Não, a primeira frequência foi no quarto do meu irmão. Isso, foi no quarto do seu irmão. A segunda você já não tem acesso... Começa a mudar. Por exemplo, essa caneca pode ou não existir na segunda frequência. As coisas provavelmente vão mudar totalmente aqui. Provavelmente... O que acontece? Isso é muito comum em projeção astral, em sonhos, inclusive meio lúcidos. Você sai do corpo, quando você sai do corpo, você vê sua casa no passado. Bem comum isso, velho. Não tem um tempo, né? Não. Isso pode acontecer. Já é o nível 2. A segunda dimensão, não. Mas na primeira dimensão, geralmente está tudo alinhado. Mais ou menos. Porque não tem só este copo. Aqui também pode existir uma bagunça de um espírito aqui.
ou uma bagunça mental de pessoas que estavam aqui no ambiente por um tempo. Por exemplo, você vai num show, numa boate, ali está todas as sensações que ficaram daquelas pessoas. Então vai estar uma lixaiada, a bagunça está para todo lado, junto com os móveis físicos visíveis, as pessoas também. Então as dimensões, ela é uma interação entre o físico e o astral. Não tá, eles se interagem, é como se estivessem convergendo naquele momento. Então tá as coisas dos dois lugares. A diferença é que, infelizmente, aqui a gente consegue mais ou menos manter arrumado. Mas lá não. Mas não existe só coisas ruins, tá? A consequência... nós não somos ruins. Mas o que acontece, por exemplo, quando você pega uma pessoa... Um exemplo interessante. Uma pessoa que não está muito bem, começa a dormir numa praça. O que acontece com a praça? Ela fica toda suja. Rapidamente. Começa a ter lixo, começa a não sei o quê, o cara começa a fazer as necessidades no lugar. Um ser em desarmonia, ele não consegue organizar o ambiente. Então, a tendência é que os seres que vêm mais perto da gente fisicamente, eles se mantiveram numa necessidade física. Então, eles não estão muito bem. Se estivessem bem, não tinha ficado. Tem outras frequências acima disso. Você tem a primeira, física, você tem a segunda, você vai ter a terceira, que ela já começa a melhorar mais ainda, é inferior, e a partir daí já não é mais inferior. Você vai ter a galera mais equilibrada, que por pensarem mais equilibrados é um processo meio físico. Elas não conseguem nem, para você ter ideia, para um espírito vir para cá, ele tem que conseguir se identificar. Então tem caras que estão especializados em andar nas frequências mais densas. São os guardiões, os linhas de frente, alguns chamam também, alguns de Exus e tal. Esses caras conseguem andar. São tipo, não são, são médicos, é tipo Sabu. Esse cara consegue andar aqui. Mentor mais equilibrado, ele age. Mas é como se fosse assim. O SAMU pega, que é a linha de frente, leva para o hospital, que aí pega... Você sabe quando leva para uma referência de hospital? Precisa tratar. Entrega aí vai pegar os caras mais preparados ali em cima. Mas quem vai na frente são caras preparados. São extremamente preparados, inclusive. Porque tem que ir para andar no meio de um ambiente desse, tem que ter curso. Por exemplo, o curso de um emergencista de SAMU é diferente de um curso de um cara que vai trabalhar dentro de um hospital. Então seria um espírito que vai transitar ali no meio do sujo. É o cara que vai... exatamente, é o SAMU. O cara é preparado, o cara é inteligente, é médico, é preparado, ele sabe como fazer, ele tem equipamento para fazer isso, ele sabe se defender das regiões perigosas, ele sabe como entrar, por exemplo. A gente está falando de situações mesmo, o ser humano é fácil? Não. Como é que está a violência hoje em dia? Demais. Você acha que no astral é como? As primeiras frequências. É pior, velho. Por que é pior? Porque aqui tem um limite. O que acontece com uma pessoa ruim? Toma um tiro, passa por um... morre. Ou fica muito doente e morre. Só que lá não morre mais. Então... Tá, mas esses espíritos aí, eles não fazem maldade. Qual? Os caras do SAMU? Isso. Não, eles são médicos, são seres legais. Né? Eles se especializam em ajudar. Em fazer essas incursões para ajudar. Eles são sempre trabalhadores, preparadíssimos. É como se fosse é muita gente mesmo, extremamente preparado. Eles trabalham o tempo inteiro, às vezes, vão divulgando. Imagine, aqui está o fuso vai passando pela Terra. Então você tem trabalhadores que vão trabalhar especificamente nessa hora, você vai ter trabalhadores que vão trabalhar no outro país. Então os caras vão aproveitar a hora que a galera está dormindo para fazer esse trabalho na mente. O tempo todo, não tem? Não pode parar, que nem hospital, não pode parar. E nem polícia, não pode parar. Os caras não param. Então aqui tá de noite, tá trabalhando. Aí quando virar de noite lá em outro país... Vai o tempo todo. As equipes daqueles locais, né? Porque são muitos, né? Que trabalham em cada região. Para atender a situação da Terra, que é natural. A gente vive uma situação de necessidade. De estar aqui por uma necessidade, né? E toda pessoa que você fala assim... eu tive o meu irmão, eu já... Saulo não, o Sandro, né? Sandro conseguiu. O Patrick já ficou meio, né, mais cético e tal. Mas mesmo assim, consegui fazer uma experiência com ele. Qualquer pessoa pode ter essa projeção astral? Já tem. Com consciência, sim. Como? Com consciência, sim? Todos? Todo mundo. É lógico que não é a prioridade... você tá... Digamos que minha mãe, por exemplo. Minha mãe nasceu, passando por um processo de obsessão espiritual. É prioridade para ela sair do corpo? Ela continua saindo. Mas ela provavelmente vai ter dificuldade de abrir a lucidez. Ela sai do corpo, tem um troço lá no quarto. Tá o dia todo sugando a energia dela no processo de cigarro. Vai ter, eventualmente, a colher de chá de um espírito amigo desse do SAMU, vem aqui, que pega ela, abre um pouquinho a lucidez para ela ver os acontecimentos. Então, assim... Todas as pessoas são aptas a ficarem lúcidas. Infelizmente, nem todas vão ter um sonho lúcido eventualmente durante a vida, porque é necessário buscar a projeção astral,
com lucidez, pensar nela. Existe hoje várias formas de você pesquisar, tem técnicas que a gente pode falar também, né, como é que elas funcionam, onde elas vão trabalhar, mas é como se eu pegasse, o que é a técnica? É um carro. Se eu pego você tonto e boto dentro de uma Ferrari, adianta? Não. Nem num Fusca. Você vai bater. Então é a mesma coisa. Então não adianta você fazer uma mega técnica, fazer um passe, surreikiano no nível 3 e não está desarmonizado. Porque no final o que você vai controlar o carro, que é o seu corpo, a sua consciência, as energias, é você lá dentro. Então muita gente não está bem. Então, pô, todas as pessoas são aptas? Estão. Todas vão conseguir? Não. Mas por quê? Pelas dificuldades que elas estão naquele momento. Se elas superarem isso, vão estar aptas? Lógico, porque a sua consciência fica mais plena, você vai conseguir conduzir. E tem algum risco? Os riscos, entre aspas, são os mesmos que você já sofre. Se você sai do... Vê, a gente está aqui na frente aqui da Pinheiros, um exemplo. Se você sai aqui à noite bêbado, o que é melhor? Sair consciente ou sair bêbado? Sair consciente. Exato. Qual o risco que existe em sair inconsciente? Qual é o menor risco? Consciente ou não? Não, consciente. Você tem menor risco. Menor risco. Entre aspas. A gente vai chegar lá. De fato, o que acontece? Você já está saindo. O ato de você não lembrar não quer dizer que você não está saindo do corpo, está saindo. Às vezes fica dentro da aura, como aconteceu com meu irmão dormindo, que eu falei ali que foi pindo. Às vezes você sai um pouco mais, mas o processo está acontecendo. O espírito segurava minha mãe fora do corpo, acontece comigo também, várias vezes isso. Esse processo de consciência. Por que eu falei que depende? Existe uma reação da consciência. Vê. O que acontece com a gente, se a gente, em vez de fazer esse podcast aqui para falar de espiritualidade, a gente começar a falar de, sei lá, vamos trazer aqui as teorias de conspirações, coisas que estão acontecendo aí, sei lá, no laboratório, não sei de quê, imagine. Cara, vão tirar a gente do ar, velho. Você vai ser perseguido por estar falando coisas que não deveria. Então existe uma máfia no mundo que permite que você só vá até ali. Você passar e já tem legislação protegendo esse processo erradamente, erroneamente. Fora do corpo não é diferente. Existem máfias. Uma vez que você está acordado, lúcido, e começa a interagir no processo, dependendo do que você vai incomodar. Exemplo, eu morava em Recife, eu morava no bairro da Madalena, mudei para Boa Viagem. A semana que eu me mudei, eu despertei com um espírito dentro da minha casa, perguntando o que eu estava fazendo ali. Traficante controlador espiritual da região de Boa Viagem, um deles. Qual é a sua intenção aqui? Porque, eu saí de uma jurisdição. Vê que coisa, velho. Você imagina que pensa que é só aqui que tem essas coisas. E fui pra outra. E eu falei, não, eu só tô saindo do corpo aqui, pode ficar. O cara falou, é bom mesmo. E fui embora, me ameaçando, assim. Não sei, obviamente você não vai viver de medo, né? Você continua saindo. Mas o ato de você despertar a consciência... Cara, isso é tão incrível. Imagina que você tem um processo obsessivo com você. Acontece do micro ao macro isso. Você tá calmo aqui. E eu nem estou percebendo nada, de repente eu sopro uma intuição aqui de um mentor meu ou seu, e falou, velho, você deveria tentar respirar um pouquinho mais, fazer exercício físico, você, sei lá, fazer umas preces, comprar uns cristalzinhos, comprar um incenso, ir no centro espírita. O cara que está do seu lado fica pé da vida comigo, velho. O que você acha que vai acontecer? Ele pode tentar fazer alguma coisa, o que acontece? Vai ter acesso ou não, de acordo com a forma que eu estou. Só que esse processo ele é exponencial. Os assédios acontecem dentro das questões. Pega um monte de gente, tá? Isso acontece aqui também, pô. Você começa a crescer, como é que você entra, por exemplo, na política honesto? É uma máfia aquilo, velho. Então, esses caras, eles vão tentar você, a último princípio, para tirar você da jogada. Pode ser por questões financeiras, por questão de enganação, por questão de vaidade, por questão de fascinação, por questão de perturbação total. Tá? Tanto que existe um estudo sobre os iniciados, aquelas pessoas que começam a iniciar no caminho da espiritualidade. A cada 10 iniciados, 7 escorregam no momento consciencial, né? Tão difícil que é se manter no caminho reto perante a quantidade de assédio que existe. Mas chegar em óbito alguém nunca? Olha, a gente não pode dizer que não, tá? Porque óbito seria assim. Como é que funciona o processo de óbito? Você teria que estar numa frequência onde você baixou sua frequência. Aí o espírito conseguiu te acessar, tá? Você é um processo obsessivo. Por exemplo, um paciente que chega doente lá, eu não posso dizer que ele não está obsessivo, obsediado. Então, eu não posso dizer que ele não adoeceu por causa do espírito também. Numa proporção simbiótica que tem dele também a responsabilidade. Porque ele permitiu que aquilo acontecesse mesmo que passivamente, né? Foi permitindo. Então, para acontecer uma interação física patológica,
teria que ter acesso. É a mesma coisa de você, por exemplo, baixar o sistema imunológico, você vai ficando mais fraco, e por aí andar em lugares que não é legal. Ou com pessoas que não estão se cuidando. Então, isso significa que você abre o campo, né? E aí é que está o detalhe. Então, mas em estado de normalidade, a pessoa em estado de harmonia, isso não vai acontecer. Mas o que você está passando é, tipo, tem que ter alguns cuidados justamente... Mas isso aqui também. Na pandemia a gente não usava máscara? Para quê? Taxa viral. Então, se você, por exemplo, se você... Vê que interessante. Eu carrego uma questão ética em mim. Se você começa a andar com pessoas que não estão tão éticas, o que vai acontecer com você? Vai se infectar. Grande chance de você perder a linha ética. Sim. Como dizia Cazuza. E aqueles garotos queriam mudar o mundo. Hoje assiste tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Quer dizer, as pessoas que eu admirava não estão mais aqui, porque a galera tudo se corrompeu. O processo da corrupção é a mesma coisa. É uma semente, velho. A semente do dinheiro, a semente do sensacionalismo, que a galera faz só para espiritualidade, a semente de você... outra sede que existe, relação. Tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Você fica inacessível. O cara pega do lado, velho. Vai pegar, começa a perturbar a esposa, tudo assim. Então o que você tem que fazer? Só tem uma defesa contra o assédio: lucidez e amor. Por quê? Tô aqui com você agora, mas que nós sejamos família, eu e você. Aí os caras pegaram você. Começou a cair a frequência, tentando me acessar. Eu tenho que chegar perto de você, chegando no marido, pô, calma, velho, tá tudo bem, vem cá, não, vem cá, vamos pedir um iFood, dá um abraço aqui e tal. Você tem que quebrar isso, porque esses caras podem qualquer coisa, menos amor. Não pode nem um pouquinho de amor, eu não tô falando de amor crístico, não. Protetivo mesmo. Então o processo como funciona, você tem que estar o tempo inteiro humilde também, né? Não, velho, sabe, olhando pelos lados, percebendo as artimanhas, chegam de um jeito, é muito difícil passar. É mais amor sempre que eles falam que vence tudo e menos ego, né? Exato. Porque você transcende. Por quê? Por que menos ego? Porque às vezes, por exemplo, eu tô aqui, você tá aí, nós somos um casal, um marido ou uma mulher, sei o que for. Pegou a pessoa, você tá sob influência, você começa a ofender o cara que tá aqui. E quem mais consegue ofender do que um cônjuge? Porque você não espera. Só que você é consciente da espiritualidade, você fala, peraí, já percebi que tá um negócio que nem minha mãe, velho. Minha mãe virava o pelo, eu passei o pão que já amassou com minha mãe. Eu apanhei de obsessor com minha mãe, velho. Jogava coisa na gente, quebrava vaso. Se pensar, que não tinha consciência na época. Então você se aproxima e protege a pessoa que está do lado, com consciência. Você tira ela daquela sintonia e traz para cá. Cara, quando você traz para cá, é muito interessante quando o processo de acesso acontece. A pessoa chega e fala assim, nossa, velho, não sei o que foi que aconteceu. Essa transformação, ela é humana, mas ela é influenciável. E acontece de forma tão exponencial que se você não tem essa consciência de humildade, não, tá tudo bem, velho. Não ouvir, porque se você não ouve, não ofende. Não, você processa, essa pessoa não sabe nessa hora que tá fazendo. Traz pra cá e você se protege. Porque, infelizmente, é assim que tá. A máfia tá pra todos os lados, tá no plano espiritual também. As tragédias do mundo geralmente acontecem devido a isso. A pessoa nem percebe, quando foi lá já fez a merda. Das duas, uma. Ou ela tá na onda tóxica, lembra que eu falei? Por exemplo, você tá no trânsito, aí você ficou com raiva. Você já está no umbral já. Você está na frequência tóxica. Mesmo que não tenha espírito, a gente muda de frequência o tempo inteiro. Isso é quase incrível isso. Você vai para a frequência. Então você começa a ficar mais irritado ainda. O que acontece? Não está só você naquela frequência. Está o cara do carro da frente, está o cara do lado. Você tem mais chance de arrumar confusão, porque você está na mesma energia de um monte de gente que está ali. O que se faz numa hora dessa? Olha que é difícil, velho. É uma das coisas mais difíceis que tem. Olha, velho, eu vou deixar todo mundo passar. A agitação fica aqui, você vai vindo para trás, ó. Não, pode ir, vai lá, meu pai. Você bota uma musiquinha calma aqui, sai da frequência. A agitação vai ficando, você vai ficando para humildade, ó. Você vai ficando lá atrás. E você, de repente, o que era um dia ruim, agoniado, você não precisa acreditar, não, faz, só para você ver. Você percebe que inteligente é. Eu não tenho que me defender de agressão. Eu tenho que processar essa pessoa nesse momento, ela está num estado interno, físico, químico, hormonal ruim, sem contar o espiritual, então eu vou diminuir para eu sair dessa frequência. E quando isso acontece, cara, desincroniza. As coisas começam a dar certo no dia a partir dali. Sobre a gente analisar a projeção, tudo que você falou, o consciente, o inconsciente, como a ciência vê esse fenômeno?
hoje? Da projeção? Sim. Não vê. Não vê? Não, existe assim. Existe estudo sobre a paralisia do sono, tá? E eu fui muito curioso sobre isso, fui atrás. O que é a paralisia do sono em relação à ciência? Eles entenderam que o cérebro, quando quando adormece, existem ondas. Uma das ondas é o sono REM. Chama-se Rapid Eye Movement. O cérebro, o que acontece? Em determinada fase, acontece em estado de normalidade, não patológico, está bem, ele precisa ligar o sistema do córtex pré-frontal para dar uma olhadinha e fazer um check-up. Então, ele volta às ondas cerebrais quase iguais no momento que você está lúcido, em vigília, na onda beta. Mesmo com o sistema motor desligado, ele liga só uma parte. Então, a ciência reconhece que os sonhos lúcidos acontecem nesse momento. Não só, mas mais propício, porque tem grande chance, porque se você ligou a parte do córtex pré-frontal, de você conseguir lembrar do que está acontecendo. Qual é o desafio, principalmente na medicina? Eu tentando. Eu cheguei lá para um professor meu, levei e comecei a escrever um esboço para um artigo, que seria o seguinte: professor, aí eu levei para tentar ele ser meu orientador. Ele ainda não é, porque eu falei, qual é a minha ideia? Íamos para o laboratório aqui da Faculdade de Medicina, eu vou levar esses amigos aqui, só eu tenho viés aqui, quer dizer, só eu acredito, mais ninguém. E eu preciso do senhor como orientador. Eu vou me deitar nesse local. Nós vamos pegar uma câmera e deixar ligado e botar em mim um reloginho de controle de pressão e um equipamento de ECG. Tá, EG. Aí nós vamos pegar uma coisa aleatória, uma palavra aleatória, letras, colocar dentro de uma caixa e fechar. Isso vai estar tudo documentado de forma precisa. Eles vão pegar essa caixa, vou botar do lado da minha cabeça. Eu vou tentar, através do conhecimento que eu tenho, entrar em paralisia do sono. Estando paralisia do sono, você acorda dentro do corpo, né? Chama catalepsia projetiva também. Vou tentar colocar minha cabeça dentro da caixa e ver o que está escrito lá dentro. Aí eu comecei a mostrar para ele, e o professor falou assim para mim: tá, beleza. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente quiser replicar, vai escrever um artigo, vai colocar lá no PubMed, por exemplo. Se o cara na Alemanha quiser publicar isso, ele consegue? Consegue repetir isso? Refazer esses? Eu falei, não vai conseguir. Então, falou, não podemos fazer isso. Olha o problema da questão. Você precisa encontrar uma coisa que a gente consiga, qualquer pessoa do mundo, replicar isso. Como é que a gente vai escrever um artigo que só você consegue fazer? Como é que a gente vai embasar isso? Quantas pessoas fizeram? Eu falei, beleza. Ele fala, procure uma coisa e me procure. Aí eu fui atrás. E eu tô com uma nova ideia. Tá usando um reloginho aqui, eu também tô. E tem a ver com isso. Eu percebi que na hora que você está com muito sono, há uma chance maior de, na hora de você dormir, você entrar em paralisia do sono. Quer dizer, você entra em sono REM. E quando você entra em paralisia do sono, com o alvo, você vai conseguir fazer isso. Então, o que eu pensei? Eu tenho meu site viagemastral.com, fiz um aplicativo gratuito para as pessoas fazerem experimentos, né? Tá lá, viagemastral.com, só você acessar lá. Aí você vai, a cada 20 minutos, vai ter um experimento sobre isso. Colocar o seu relógio para despertar. Aí você vai dormir e desperta. Por quê? Numa dessas, cientificamente, a gente não consegue descobrir quando que você vai entrar no sono REM. Mas você vai entrar. Qual o objetivo? Fazer você acordar e dormir, até que você entra no sono REM. Aí você acorda dentro do corpo. Você está com um objetivo claro. Você leu, estudou, pesquisou, viu o que era. Aí já está a caixinha. Você vai fazer uma caixinha de sapato, toda lacrada, uma coisinha dentro, uma luzinha dentro da caixa para você poder ver na hora. Você vai tirar a sua cabeça de dentro do corpo físico, que chama para-cabeça, vai botar dentro da caixinha e vai ver o que tem. E eu descobri que dá para fazer isso com qualquer pessoa. É esse experimento. Tá, eu estou começando a divulgar isso aos poucos. Nas férias eu vou trabalhar mais, vai sair agora daqui a um mês, né? Para tentar fazer com que eu vou conseguir, vou levar outras pessoas para conseguir e eu vou levar para o orientador de novo. Agora eu consegui, professor. Aí já... Por quê? A gente tem que tentar, velho. Provavelmente, assim, vou conseguir, não sei. Só tem um jeito de saber. Tentando. Agora, eu estou tentando. Isso vai provar o quê para a medicina, para a ciência? Vai provavelmente falar assim, olha, não prova que a consciência, que o mundo espiritual existe, que espírito não. Mas prova que eu estava com o relógio aqui mostrando a pressão, estava com o RG, eu estava em estado de inconsciência. Prova que eu fiquei lúcido. Como? Então vai para outro questionamento agora.
Mas vai aparecer a ideia no futuro, utopicamente assim, pesquisadores de uma faculdade de medicina de São Paulo, Deus os ouça, descobrem que a consciência, provam que a consciência se mantém acordada enquanto o corpo dorme. Ponto. E dentro desse contexto, consciência coletiva. Aí a gente vai... Exato. Fizeram tantos experimentos, tantas pessoas catalogadas assim tal, e as pessoas conseguiram ler, descobrir, explicando, aqui está como foi feito o experimento, você pode fazer aí no seu país. Aí esse é o primeiro ponto. Isso é pra gente quebrar o conceito, porque quando você quebra o primeiro conceito, eles vão ter que ir para outro. Como que ele fez isso? Como que ele ficou lúcido? Como que ele leu o que está dentro da... Como que as pessoas estão conseguindo ler o que está dentro da caixa? Então a gente vai para outro questionamento. Beleza, o que é hipóteses? É a consciência? É alguma coisa a mais? É o próprio cérebro? É uma expansão? Não dá para saber. Você falou de técnicas. Eu achei bem interessante de técnicas para as pessoas aprimorarem. Certo. E aí você também fala de técnicas do risco, de algumas, e fala sobre a questão que eu queria que você trouxesse. Existe algum parâmetro da pessoa ela entrar em várias projeções? Então você falou, se eu me projetar, se eu me mentalizar, se eu me organizar, tem técnicas, e você vai falar das técnicas. A pessoa ela pode entrar nesse transe também de o que é real e o que não é real? Isso para aqui também, né? A gente, em estado normal de consciência, você tem uma noção do que é real. Se você muda um pouquinho, você não tem. Vamos lá. Quando você começa a mexer as energias, por que se mexe as energias? Importante. Nesse estudo, isso tudo entra na questão, a gente está dentro da ciência, mas a gente precisa falar da forma espiritual. Sim. Não provável cientificamente, mas é assim que funciona, tá? O corpo físico, ele está sendo... O corpo espiritual, nós estamos sendo mantidos nessa vida por causa do sistema energético. É como se fosse um sistema circulatório. Se o coração para, já era. Se a energia para de interligar, desencarnou. Então, se descobriu que o que intermedia mecanicamente, não estou nem falando agora, que nem eu falar do carro, falar do sistema do óleo do carro, estou falando mecânico. Esquece a consciência nesse momento. O que se intermedia, a capacidade do corpo espiritual, que não é a consciência, ficar conectado ao corpo físico é o sistema energético. Logo, se você mexe no intermediador, é provavelmente a forma como você facilita o afastamento. Se é ele que aproxima, é ele que provavelmente vai fazer o processo. Isso é fato. A gente descobriu que quando você cuida mais do sistema energético, você tem uma chance muito superior de conseguir lembrar da experiência lá fora e voltar. Não é suficiente, você precisa ter habilidade, você precisa ter estudado, mas acontece ainda assim com muitas pessoas, o tempo todo. Um dia você do nada foi dormir, estava tudo bem, acordou de madrugada, foi no banheiro, quando voltou a sair do corpo, sem nenhum conhecimento, o processo, ele é orgânico, mecânico, ele é fisiológico, espiritual, ele faz parte da gente. Só que a gente descobriu como fazer isso mecanicamente. Não é só mecânico. Mas a gente fala da mecânica e depois a gente explica as questões conscienciais. Por exemplo, quando a gente vai estudar medicina, a gente estuda primeiro as questões orgânicas e depois como que nós vamos precisar falar com o paciente. Apesar de eu ter estudado um fígado, quando eu vou falar com o paciente, com licença, eu vou fazer uma pequena observação aqui para ver como é que tá. Então, a questão consciencial é a atitude em cima de quem a gente conhece. Então, no caso, na questão da espiritualidade, eu conheço como faz para sair e eu uso as técnicas para isso. As técnicas são voltadas a alívio de campo, esterilizando, movimentação, que é fazendo uma limpeza do processo constante, absorção, também cuidados com pontos específicos, áreas que são importantes do corpo, como a área cardíaca, a área da cabeça, né, que você pensa muito em... Tem os centros de forças, por exemplo, que a gente descobriu que são pequenos órgãos que são do sistema energético. Eles chamam de chakras. Esses órgãos, eles são pontos de interligação entre os órgãos do corpo físico e os órgãos do corpo astral. Para que você fique e mantenha organicamente, existe a anatomia. Infelizmente, a gente não vai saber isso agora. Mas existe um processo anatômico nisso tudo, né? É bem mais complexo do que a gente imagina. E quando você mexe nisso, você consegue sair. As técnicas são gratuitas, são todas gratuitas. Os projetos, tudo que eu faço é gratuito. Tá lá no site viagemastral.com. Qual site é o? Viagemastral.com. Viagemastral.com. Mas também está aqui no YouTube. Digitar aí técnica completa 5, técnica da gravidade,
tá aí. São técnicas para sair do corpo também. Tá aí. Então já vou falar pro público do TikTok. Galera, você que tá nos assistindo aqui, comente se você já teve uma experiência de projeção astral. Interage com a gente aqui, comenta, manda o seu relato que a gente vai responder vocês aí. Que é legal, é bacana. No seu canal deve ter vários relatos. Tem, a gente tem no viagemastral.com, se você vai ver lá, você clicar em relatos, não tem meu. Eu criei aí como programador, né? Esse aplicativo, eu fiz eu tô ainda em estado de programação, tô arrumando ele, mas agora não dá tempo. Onde você vai lá, eu descobri que você precisa de regularidade como qualquer outra coisa. Você só vai ficar bom se você estudar todo dia, se repetir. É um exercício, né? Você só consegue ficar bom fisicamente num dia só? Não, tem que treinar. Pois é, você sabe disso muito. Que é um processo. Quanto mais você vai ficando ali, melhor você vai. Só que precisa de uma harmonia. Senão, não adianta você ficar 20 horas por dia. Você precisa fazer um pouquinho hoje, adormecer, acordar no outro. Tem uma resposta no corpo, assim como tem a resposta do processo espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas isso é mais fácil para quem tem facilidade em dormir? Lógico, né? Teoricamente você teria Tem muita gente que tem insônia. Hoje em dia tá muito na ansiedade, né? Eu tenho facilidade em dormir. Se eu sentar ali e quiser dormir, você também tem cara que dorme bastante. Né? A gente vem... Para nós é mais fácil? As pessoas relatam isso? É mais fácil porque o corpo já tá dormindo para você fazer isso, né? Ele dá relaxada. Digamos assim, tem gente que tem ansiedade e não consegue adormecer quando faz as técnicas. Por isso que essa técnica é feita dessa forma. Os experimentos são feitos assim. Você escolhe ali, você entra lá, vai fazer a técnica completa 5. Tá lá no site viagemastral.com. Você se cadastra e tal. É tudo gratuito, tá? Aí você vai fazer o primeiro experimento. Aí você começa agora, você tem 48 horas para terminar. Por quê? Porque a ideia é que você faça o experimento hoje, faça amanhã, e depois você volta no aplicativo para fazer o que fez. É que você não tem ansiedade para fazer. Porque o processo de você, vou sair do corpo agora, vou sair do corpo, acaba dando problema. O cara não consegue fazer direito. Então ele tem o espaço e tempo de 48 horas para fazer aquele exercício e conseguir fazer com bastante calma. Ele volta, finaliza até 48 horas, aí começa um novo. Ele escolhe, eu vou fazer uma série de 7 dias, de 15 ou de 30. Porque a regularidade é o que faz a diferença. E o mais importante, ele não faz o exercício para sair do corpo. Sair do corpo é uma consequência. O início é para você entender a existência do sistema energético. Mas já teve pessoas que já tentou e não conseguiram? Acontece. Tem algumas pessoas que... eu tinha eu não sei de que ele anda, eu sou o Carlos. Há uns 15 anos atrás, ele se aposentou e ele ficou... Vou estudar projeção astral. Cara, ele passou 10 anos, sério. 10 anos. Ele chegou a pensar... Não desistiu. Vai ser assim com todo mundo? Lógico que não. Mas foi muito interessante. Aí ele saiu do corpo. Saiu do lúcido. Cara, para ele foi um negócio... Cara, depois de 10 anos eu consegui... Não é assim. É claro que vai variar de pessoa. Tem gente que sai sempre. Tem gente que vai ter uma experiência ou outra. Tem gente que vai abre. O cérebro é muito interessante. Quando ele entende o caminho, já era. Conhecimento é caminho sem volta pro cérebro. Aprendeu, meu pai. Não tem mais como voltar. É porque você mesmo falou que a carne, a expansão, a consciência é algo mais além. Exato. Que aí a ciência explica. Trouxe a experiência para cá, é como se assim, vai ser mais fácil a partir da primeira. Não quer dizer que vai ser super fácil, mas tem uma tendência que vai ficando mais fácil, vai ganhando habilidade. Saulo, traz pra gente o que as pessoas relatam, o que elas sentem. Qual é a sensação, é a emoção? O que elas sentem? Isso é variável, mas nas melhores das experiências é uma euforia. Euforia muito grande, porque você fica lúcido, naquele momento, a primeira experiência, a vida continua incrível. Você consegue... As leis físicas são diferentes. Então, você voa. Um exemplo, é diferente o ambiente. Você consegue visitar lugares e às vezes estar em situação de tamanha abertura consciencial que causa uma grande euforia. Muito forte, assim, uma felicidade muito grande, porque, puxa... Então, minha mãe existe, não vai ser tão fácil o processo. Cara, é gigantesco o mundo, é muito grande. Aqui é grande, imagine lá que são várias frequências, várias dimensões. Então, quer dizer, você tem uma dimensão só que ela tem a mesma proporção da Terra, mas você tem outras tantas que também têm a mesma proporção da Terra. Então, é enorme. Então, você começa até a perceber pelo ângulo espiritual como os espíritos que estão em situação boa lá estão tranquilos, porque eles não ficam muito desesperados em relação a gente que está aqui. Nós é que estamos presos aqui no processo, entre aspas, caminhando pela vida, temos um pouquinho mais de ansiedade. Os espíritos, quando estão em estado de harmonia, é muito bom no plano astral. E isso em estado de normalidade, numa projeção positiva. Não são só as positivas que acontecem. Uma das utilidades da projeção astral é ver a situação dos bastidores. Deixa eu te falar, questão de sonho, né?
há muito tempo atrás aqui, eu entrevistei o Alexandre, né? Uhum. E ele falou, cara, eu falava, puta, mas eu não sonho. E eu tinha muita dificuldade. Ele falou, mas todo mundo sonha. O que você tá falando já chegou relatos pra mim. Eu falava, não, eu só deito quando eu já vejo, já acordou, amanheceu o dia, levanta e tudo mais. Ele falou, ó, tem uma técnica que é bacana, que é você acordar e não pensar em nada. Você vai lá fazer aquele xixi, o xixi da madrugada, e aí fica pensando no que você estava sonhando. Anota. E aí, ele falou, faz durante uns 3 dias. Fiz, comecei a lembrar dos sonhos. Que louco. Depois de um período, eu tive um sonho com muitas pessoas vestidas de branco e aí eu falava assim, eu vou voar numa roda, e eu voava em cima das pessoas. Aí falava, agora eu vou pousar, e pousava. E depois falava, agora eu vou voar. Sonho lúcido. Que é o sonho lúcido, porque eu falava assim, eu quero voar, e eu voava a hora que eu quis ir. Você tava num sonho lúcido, provavelmente fora do... Ali é um sonho mesmo e lúcido. Por que eu chamei de sonho? Tá. Porque o que é projeção astral? Fica interessante. Eu me ver, né? Não, é você conseguir trazer a rememoração pro corpo físico, plena. Porque muitas vezes acontece de você estar fora do corpo com lucidez, mas não faz a interligação. Então, o que é que você fez uma interligação em que seu corpo físico rememorou com uma parcialidade ou com não consciência plena. Provavelmente aconteceu o seguinte, você não estava com muita consciência mesmo, estava com alguma, não muita, e não processou ela legal aqui quando você voltou. Vou dar outra dica que melhora os sonhos. Fazer essas técnicas todos os dias. Todos os dias, né? Porque não é só pelas técnicas. O cérebro da gente é incrível, velho. Por isso que a gente pensa que quando você começa a querer uma coisa, ele vai se conectar àquela coisa. Você vai deitar todos os dias fazendo um experimento, fazendo uma técnica energética. A tendência é que aquilo vai passar a ser realidade para você e ele vai abrir o campo para que a coisa aconteça. Então o sistema energético vai ficando mais sutil, você vai conseguindo lembrar mais das coisas que estão acontecendo ao redor também. Essa coisa de acordar de madrugada, a técnica do Michael Raduga, é muito... A maioria que sai do corpo de forma involuntária, assim, levanta de madrugada. Por quê? Quando você vai dormir, o primeiro sono tende a descer muito rápido, porque você está muito cansado. O rebote, o que precisa fazer no cérebro é muito forte. Quando você acorda de madrugada, você já está com o cérebro mais descansado, já recuperou uma parte do sistema dos neurotransmissores, seu corpo está em estado de relaxamento, aquelas coisas que estavam orbitando seus pensamentos durante o dia já se acalmaram um pouco, então você está em estado mais de equilíbrio. Quando você levanta para ir dormir e volta, você tem uma tendência a não cair mais em sono tão profundo facilmente. Com a ideia de... O que ele falou para você pensar na projeção? Porque isso é a saturação positiva. Você está abrindo o campo para a projeção com o corpo calmo. O que ele falou é perfeito. E a questão da consciência, você começa a brincar com o sono consciente. Sim. Tipo de herói, você tá ali, aí do nada, porque o sono sai raio, não sei o que, voa. E aí você vai brincando ali, aí você toma uma espadada, e você fala, opa, porque o corpo toma um susto, a mente toma um susto num sonho. E aí você fala, não, fica tranquilo que isso daqui não é real. Tem tudo isso. Você fica mais consciente, mas quando você alcançar a consciência e o corpo conseguir processar na volta, você vai ver a diferença. É muito superior a isso, mas muito. É assustador, rei. Aí você cai pra uma outra linha, vamos dizer, já de projeção. Vamos falar de projeção agora. Projeção aí lúcida, né? Lúcida. Religiões não estão envolvidas nesse momento. Ou estão? A experiência extracorpórea é fisiológica. As religiões interpretam ela. Como é uma coisa não científica, existe estudo sobre sonhos, existe questionamentos dentro da ciência, tá? É porque você falou da sua mãe. Sim. Tá? E eu respeito muito. E eu tô aqui como um curioso. Sim. A questão do espírito obsessor. Certo. Também, que eu acho que é algo muito válido. Só que foi tudo dentro de uma projeção. Eu tava fora do corpo. Sim. A religião, ela encara de que forma? Entendi. Bom, depende de onde que tá falando. É só na espírita, é na cristã? Não, o espiritismo ele tem um conhecimento sobre o desdobramento, ele chama de emancipação da alma ou desprendimento espiritual, eles chamam assim. O termo, por exemplo, viagem astral é mais ligado ao esoterismo, que também faz. A religião católica, eles vão ter algumas coisas como... projeção da alma? Viagem astral. Não, o que você falou da alma é legal, né? Espiritual. Porque quando você sai o desprendimento do corpo, ali é alma, então. Exato. Para a igreja católica. Exato. Eles também aceitam, mas eles têm uma coisa que eles chamam... Qual é o termo? Tinha uma revelação, uma coisa assim.
tá? Eles aceitam, porque tem na Bíblia vários sonhos interpretativos, sair do que, ainda que eu visitasse o sétimo céu, o próprio termo cordão de prata vem da Bíblia, em Eclesiastes. Quem vai para o céu é Noé? Noé? Tem um monte deles que vão lá. Que ele vai lá, que aí ele tem um acesso a Deus e aí Deus mostra o futuro e tudo mais. Tem um monte deles. O próprio João, além das visões dele no corpo, ele teve vários. Sim. O próprio. João ele sabia quem era o Messias, né? Exato. Então ele tem vários. Isso é o que acontece. O estudo disso é que nem sempre é visto. Mas as pessoas não estão na Bíblia. Tá sim. Só que a interpretação dela é um pouco diferente. Sempre teve. Tá desde o Egito Antigo. Os faraós, se você pegar todos os estudos, eles acreditavam muito inclusive a forma como eles faziam as pirâmides, a forma como eles faziam a momificação, é acreditando no pós-vida. Existiam estudos sobre a própria experiência da corpórea, os sonhos, por exemplo, com os gafanhotos, com as 7 pragas, tudo vieram disso. Aí existe todo um movimento em cima, assim. O que existe só... Sonho pode ser visões, então, as projeções. Sim. Provavelmente. Você fala de vários planos, né? Que é o plano 1, o plano 2, o plano 3. Então, esses planos seriam fora do tempo. O plano 1 é o tempo. Que aí você falou, eu acordei e vi meu irmão. É nesse mundo e é nesse tempo. É no tempo cronológico. Aí, a projeção 2, 3, não tem uma ordem certa, mas aí você pode ir para o futuro, pode ir para o passado. Não, e é um outro detalhe. E pode ver vida após... pessoas que já desencarnaram, você pode ver espaço, dimensão, outros planetas, como é que funciona? Teorias, vamos lá. Dentro do estudo da espiritualidade mais comum, digamos assim, nós paramos no tempo cronológico. Por exemplo, eu estou aqui, eu vim aqui, é o mesmo tempo, eu volto para o mesmo processo. Ponto. Isso é a forma como o espiritismo estuda, a forma como... Não, o problema é que é o seguinte... Para pensar. Há pouco tempo atrás, essas informações elas eram meio místicas, assim, a gente não, ou ainda são, mas a gente está tentando fazer cronologicamente uma lógica, a gente está conversando de forma cronológica que a gente pode sair do corpo. Então, é muito difícil falar para as pessoas ou trazer coisas que ainda vão ficar mais improváveis. Existe na gente uma coisa além disso, existe premonição. E elas não são balela, elas são incríveis. Coisas acontecem o tempo inteiro com a gente percebe uma coisa que está para acontecer, como que consegue, como é que uma pessoa percebe alguma coisa, alguém está na iminência de uma morte, eu tive algumas projetivas, recentemente eu tive uma, eu saí eu saio do corpo, fora do corpo acontece um monte de coisa, tá? Principalmente nas regiões inferiores. É que você fala que a consciência ela pode ir além, ela transcende. Eu acho, isso é teoria, hipótese minha, de que quando você, dependendo da frequência que você sai, ela é mais sutil, que você sofre um pequeno deslocamento para frente. E que um dos motivos da rememoração ser tão complexa é que você precisa quebrar o tempo e compactar ele de volta onde o corpo ficou preso. O corpo é tão denso que ele... Até a teoria da própria relatividade é assim. O que acontece com a luz quando passa no lugar? Interestelar fala isso, ela dobra, faz uma curva, então a luz, se ela passa por aqui no mesmo tempo, se você voltar aqui, está no passado, por causa da barriga que ela faz quando pega o sistema gravitacional. Se você sai do corpo num lugar mais sutil, há uma chance, em alguma esfera, de você ter desvinculado do processo de espaço e tempo. É por isso que existe a teoria dos espíritos, dos cartomantes, e todo mundo conseguirem ver o futuro e ver mesmo. Porque o que acontece? As coisas já estão... Quando eles olham para cá, pra gente, aqui está tão rápido que eles conseguem ver um pouquinho mais na frente da gente. Esses dias eu saí do corpo, no dia 30 de outubro, tá lá no meu canal no YouTube. Eu fiz um vídeo no meu carro. Tava indo pra faculdade. Eu falei, galera, tinha uma experiência muito estranha. E eu não falo isso, eu não sou sensacionalista, nem gosto dessas coisas. Mas eu vou documentar aqui porque foi estranho. Eu achei até que era... E falei, eu estava na casa da minha mãe, inicialmente como se fosse um sonho, e na laje, assim, minha mãe nem mora mais lá há muitos anos. De repente começou uma ventania, velho, tá lá, 30 de outubro. Mas tão forte, começou a levantar a casa a poste e
tudo, a casa balançando, eu fiquei com medo de voar. Eu nunca... Aí eu fiquei lúcido, foi o que me assustou. Fiquei acordado fora do corpo. Eu falo, o que é isso, né? O astral, nunca tinha visto vento no astral naquela forma. Por coincidência, na hora que eu voltei, estava o furacão Melissa passando sobre a Jamaica. Eu falei, deve ser isso, né? Mas beleza. Só que aí, uma semana depois, aconteceu... Aqui no Paraná, né? Em algum lugar do Brasil. Um negócio estranho. Bem, coincidência ou não, eu falei ali que eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto um vento daquele. E, coincidência ou não, acho que foi uma das maiores reações que tivemos em relação ao vento no Brasil. Né? Então, assim, essa foi uma delas. Outra coisa, essa experiência aconteceu comigo. Eu saí do corpo e eu morava em Recife nessa época. E eu vi uma pessoa da família de lá sendo carregada. Saindo de um quarto, carregada por 2 pessoas. Eu estava em pé, fora do corpo, e eu vi 2 pessoas sendo carregadas. Uma pessoa carregando... 2 pessoas carregando alguém da família de lá. Eu troquei a pessoa, tá? Aí eu estava na primeira praia da Paraíba, Acaú. Eu costumava gravar na praia, pegava minha câmera, botava ali, sentava na frente do mar, começava a gravar ali e dava, né? Em São Paulo, quando eu vou pra Santos, eu faço. Aqui não, é um ganho e perde, ganho e perde. Aí eu cheguei e falei pra galera ao vivo, cara. Eu gravei e botei no ar. Olha, eu tive uma experiência estranha essa noite. Eu falo as pequenas experiências que eu vou tendo, né? Eu vi uma pessoa da família que eu nem contei pra ninguém aqui, falei, mas não falei direito. Tinha contado. Com medo das pessoas terem medo de mim lá, né? As pessoas tinham medo de mim porque eu falava coisas que eu via fora do corpo. Cara, 5 dias depois, igual aconteceu. É um negócio assustador, velho. 5 dias depois aconteceu. Uma pessoa de lá tinha tomado uma quantidade de comprimidos específicos, atentando contra si própria lá, foi levada carregada por 2 pessoas para o hospital, desencanou, velho, morreu, pra você entender. Igual. Só que eu errei a pessoa. Na hora, por isso que tem que tomar cuidado. Quando você volta pro corpo, o cérebro é como se fosse um computador mais lento, com um software mais lento, que não vai abrir documentos mais avançados. Então eu interpretei tudo certo com algumas alterações pequenas, que eu troquei a pessoa, na minha cabeça era uma outra. Mas foi da mesma família, da mesma proximidade ali, mesmo grau, só fez trocar. E aí fica assim, como que a gente faz isso? Como? Então a gente não está falando só de projeção astral. Você sai do corpo e você consegue ver coisas, mas não é só fora do corpo, a gente também consegue ver aqui. Que é chamada premonição, como você mencionou. Ou retro, a retro quando você volta. A premonição que você vê na frente. Não sei dizer. E aí o que, tipo, que você fala de consciência que não tá nada ligado ao corpo físico. Que aí você é uma consciência que vai além. Pra mim é dimensional. É dimensional. Em algum aspecto, porque você puxou o assunto, né? Em algum aspecto, pra mim, essa aqui é a dimensão física. Essa dimensão, ela tá um pouco mais pra frente aqui. E por isso que até dificulta os espíritos mais sutis. Essa é minha opinião após 33 anos estudando o assunto, mas eu estou aprendendo. Dificulta os espíritos conseguirem chegar até a gente, além disso. Dificulta a gente chegar em dimensões mais sutis. Quanto mais sutil, mais para frente ela fica. Você conseguir voltar. Dentro desse contexto todo que você trouxe, uma experiência que você já teve, que foi além de ver a sua mãe, de ver parentes da sua família. Qual uma que tocou assim, que você falou, não, eu fui além do que... Eu expandi a consciência, que a mente física não teria consciência, né? Não teria capacidade, vamos falar dessa forma. E eu expandi ao extremo e fui além de outras dimensões. Ficou passando. Essa aqui foi muito interessante também. É porreta. Eu saí voando pelo umbral. Mas às vezes você pensa que ele está voando com você está voando com um cara te controlando. Com seus amigos espíritos, você não vê. Por causa da sutilidade. Você tem um corpo de carne, velho. Cara, você tem corpo de carne, você tem placenta, que é uma energia específica só para encarnação, que mantém você vivo, que é só específica essa energia. Sim. E você tem um... Aí eu entrei no hospital. Eu entrei no hospital, assim, tava na parte terra desse hospital. Aí eu vi uma pessoa de branco, uma enfermeira, ela entrou no elevador, eu entrei com ela, ela não me via. Ou aparentemente não me via naquele momento. Ela era uma enfermeira física. Aí eu olhei para a enfermeira, isso me foi uma atenção muito interessante. Eu olhei para a enfermeira, ela estava reta, olhando para frente, e eu vi 2 coisas. Eu vi ela reta, andando para frente, e vi o rosto dela chorando muito, mas muito, muito. Berrava de choro. Aí imediatamente me veio na mente que ela estava trabalhando e tinha rompido com o noivo, e mesmo assim precisava trabalhar. Então ela estava mantendo a seriedade. Olha que interessante isso.
Ela estava mantendo a físico dela formalmente, mas espiritualmente ela estava arrasada. E isso é captado e percebido por quem está do lado de lá, provavelmente porque também está vivendo do lado. Aí eu entrei, chegamos no andar, no andar que chegou, eu fui correndo para um lugar assim, cheguei numa UTI. Nessa UTI tinha uma equipe do SAMU lá de fora, todos os espíritos. Trabalhavam junto com a equipe do SAMU. Aí eu entrei e vi aí eu tava ali na frente, né? Aí eu tô ali vendo, aí eu vi um paciente, um bercinho pequeno, uma mãe sentada e uma maca. Eu me aproximei, senti curiosidade, cheguei perto desse local. Quando eu cheguei perto, eu vi um corpo de uma menina, de uns 6 anos, e ao redor um tipo de casulo, assim, fechadinho. E aí eu percebi que essa menina estava... Esse era o corpo físico dela, ela estava fora do corpo, a menina, na UTI. Quando eu cheguei do lado, apareceu uma coisa branca, meio escamosa, assim, do corpo da menina, que eu tomei um susto, porque era um bicho, na hora que eu entrei. Então eu dei um pulo para trás, com medo. Eu voltei a consciência plena, assim, mais ou menos, voltei. Era uma extraterrestre, velho. Olha que interessante. Aí eu saí, eu vi a menina, assim, toda esbranquiçada, assim, o corpo. Não era mais uma menina, era um negócio diferente. Eu voltei para conversar com a mãe. Aí a mãe falou, minha filha tá com câncer, a mãe tava inconsciente, desesperada. Eu não sei como é que eu vou pagar as coisas, pelo amor de Deus. Aí eu voltei pro começo, olha que interessante. Vinha passando um médico, todo coberto assim, parecia um Jedi, fazia o corpo, sabe? Ficava só olhando lá de fora, de branco. E eu vi a perna do médico, e foi muito interessante isso, pro lado de fora assim, cara. Tava a perna dele assim, e pro lado de fora tinha um osso. Eu falei, pô, que médico do caramba é esse que tá com a perna desse jeito, né? Aí ele veio passando, quando ele foi pra lá, pra cá, ele olhou assim pra mim, assim, não dá pra ver o rosto dele, tá todo fechado. Ele falou assim, pode perguntar. Eu falei, como é que você é médico e tá com essa perna desse jeito aí, cuidando dessas pessoas? Ele falou assim pra mim, rapaz, eu sou extraterrestre. Ele todo coberto. Eu não estou me adaptando ao corpo astral. Aqui, eu acabei de chegar, acabamos de chegar, tem porque você sabe Deus quando, né? Então, esse corpo astral, o corpo ZY4, 3 outros, é o que eu estou usando. Essa perna pro lado de fora é a não adaptação. Se você visse meu rosto, você ia pular. Ele falou brincando assim para mim, o rosto dele estava em estado de osso e carne meio de lá. Aquela menina que você viu ali, ela está com câncer, porque existe uma não adaptação, não estou dizendo que é todas as pessoas assim, vê como a medicina está distante de entender as coisas. Só um caso. Existe uma não adaptação ao corpo físico, a célula entrou em mutação física por não adaptação, que nem você está vendo minha perna pro lado de fora aqui, eu cuido deles, ele falou assim, ele falou espiritualmente aqui. Então, infelizmente, ela não deve ficar muito tempo, ela vai desencarnar, ele falou, por uma inadaptação. Ela vai voltar várias vezes. Essa mãe dela tinha sido escolhida para ajudar um extraterrestre a encarnar na Terra. Vê que bonitinho, velho. Cara, que bonitinho isso. O que acontece? Vê como faz sentido. Se eu pegasse você aqui agora, vê como faz sentido, colocasse você num planeta qualquer, Kepler, tal. Chega lá, tem um sistema orgânico diferente, você está acostumado na sua psique à anatomia física. Você ia ter que se readaptar a uma outra. Alguém tinha que aceitar você na encarnação daquele planeta, porque é um sistema normal de caridade. As primeiras vidas que você vai ter, não vai haver uma conformidade física, que é muito inteligente isso até. Então vai ter uma reação. Qual seria essa reação? Natural. Qualquer coisa que dá reatividade, inclusive incompatibilidade genética, pode causar mutação ou inibição ou não funcionamento de determinado gene, que vai começar a dar ruim. Então, o processo de evolução faz parte. Então, você vai ter que nascer um pouco, vai morrer. Não vai aguentar. Aí vai ter que nascer mais um pouco, até que você se adapta e consegue começar a viver naquele planeta. Então... Viu como faz sentido isso? Não faz sentido. Se a gente for analisar a fundo mesmo, você começa a falar, Eu nunca tinha pensado num processo desse. Porque a gente começa a ver relatos hoje de muitas pessoas que falam, olha, tendo acesso a outras vidas, eu não era desse planeta. São todas as pessoas Nós somos híbridos e tal. Não. Não. Mas provavelmente a gente não sabe as reações disso, né? Sim. Isso que eu digo, às vezes nós olhamos as coisas pelo ângulo tão simples assim, sem entender direito o que exatamente está acontecendo nos bastidores, né? E o que você acha, Saulo, que o mundo precisa entender sobre espiritualidade moderna? Olha, Porque isso seria uma espiritualidade moderna. É algo que transcende, que vai mais além. Está acontecendo, tá? Existe pesos e medidas, as coisas estão acontecendo. Tem algumas coisas assim, nós não estamos sabendo viver em conjunto ainda. Tem muita gente, a violência aumentou, o tráfico também, porque parece que assim, é muita gente agora no mesmo lugar, a gente não está dando bem, mas está acontecendo. Está acontecendo um processo de espiritualização. Não é à toa que você tem esse programa. Porque tem público,
Sim. E não tem público só para você, não. Não tá faltando loja esotérica por aí. Já foi na Paulista? Você viu a quantidade de cristal que vende ali, de incenso? Antigamente tinha isso? Não, velho. Hoje em dia você dá um passo, você compra um cristal. Você dá um outro passo, você compra um incenso. É uma espiritualidade ainda mais selfie? É. Porque as pessoas hoje ainda não... É um despertar. Elas estão cuidando mais de si mesmas. Eu vou para casa, elas estão preocupadas com a aura. Tem professor dando aula com turmalina no bolso, velho. Com obsidiana, uma pedrinha para poder se livrar da energia negativa. Ele ainda não tem o clique de pensar que não é só se defender. É um processo de troca mesmo. Você vai ali, você movimenta, você ajuda. No momento é um sistema mais protetivo. As pessoas não sabem o que fazem. A única coisa que estão percebendo é que se utilizou. Está acontecendo um boom de depressão, o que não é de todo ruim, se você parar para pensar, porque a depressão é uma não conformidade com alguma coisa. Se você entra em estado de, seja o que for, de casulo, de banzo, eu não aceito o que está aí, para um determinado momento nós temos que tratar na medicina, é ruim. Mas será que para o processo evolutivo é de todo ruim? O despertar da consciência pode começar aí. Então, os primeiros processos de despertar já estão acontecendo. Só que é um despertar mais self, mais para si, mais gourmet. Eu cuido de mim. Mas não vai demorar, e já tem muita gente assim, para perceber que eu preciso fazer alguma coisa pelo mundo. Que eu preciso deixar alguma coisa. Que a gente não pode fazer um capitalismo tão selvagem assim. Por isso que eu tenho até a ideia do capitalismo espiritual. Já te contei. Tem? Tenho, velho. É o seguinte, eu tenho até o domínio registrado. Ninguém diz que não gosta do nome. Vai fazer qual nome? Como que eu vou mudar o sistema? É impossível. Como que alguém vai mudar isso aqui? Tem um jeito. Eu encontrei uma forma, talvez funcione, talvez não. É assim. Vou começar a fazer essa xícara. A cada 10 xícaras que eu faço, 20, de acordo com o meu orçamento, eu pego uma xícara e dou para quem precisa. Olha que interessante. E eu vou incentivar as pessoas que consomem a comprarem de quem está entrando nesse processo. Por quê? Vai fazer um movimento de prosperidade para quem entrou nisso. E o outro que está lá fora vai começar a perceber, por forma egoísta inicialmente, não tem problema. Se o mundo fosse egoísta por interesse de fazer o bem, já seria um mundo muito melhor. Por exemplo, deixa eu fazer o bem que eu quero esse processo. O mundo já seria muito melhor do que agora, que eu só faço para mim. Se você não tem dinheiro, você que morra lá na calçada. Vai ser diferente. Então, o que vai acontecer? O cara faz 10 sofás, 20, 30, adquiriu o seu dinheirinho, ele tira um para quem precisa. Então, olha, essa empresa ela está adepta ao processo de capitalismo espiritual. Então, por exemplo, eu sou uma empresa uma indústria de automóveis, eu faço 500 ou 200, consegui ter lucro e consigo catalogar pessoas com dificuldade e doar sem a ajuda do governo. Não bota governo no meio que vai dar ruim. Por quê? Vai começar a fazer redução de imposto, aí vai vir um político no meio do processo, vai começar a ter propina no meio. Não pode. Você faz isso sozinho lá no seu cantinho. O cara vem vender rapadura lá no sertão. Eu faço 20 rapaduras, pego uma rapadura aqui e dou pro seu Zé, que não tinha o que comer em casa. Então, o processo, ele começa... O que acontece? Nós vamos incentivar as pessoas a consumirem produtos de empresas, de pessoas conectadas a um processo de vontade de fazer. É a mesma coisa, só que ela vai perceber que ela vai ser mais próspera por 2 motivos. A sociedade vai ajudar mais ela, mas não é só. Existe uma energia que circula em quem é legal. O bem... nós somos tão inconscientes que a gente nem percebe isso. É que fazer o bem circula magnetismo. E não é prosperidade só financeira. É uma sensação legal quando você vai dormir de fazer sua parte. Não é como se... Nosso primeiro objetivo, a gente veio da onde? A gente veio daqui ou do mundo espiritual? Do mundo espiritual. Mesmo que você não acredite, é uma passagem. E é uma sensação gostosa de que dá vontade de viver. Exato. Não é só viver por viver. Eu tenho minha vida, você vai ter sua prosperidade, não vou tirar de você sua prosperidade, mas você vai ter uma coisa gostosa. Que transcende o dinheiro. Exato. Eu tenho dinheiro, por exemplo, tenho condição, um exemplo. Eu vou consumir as xícaras da Dona Maria. Dona Maria, eu vou comprar uma xícara sua. Eu tô precisando comprar algumas xícaras, vou aproveitar e comprar as suas. Vou comprar, sei lá, 2, 3. Aí vai fazer uma cotinha, daí quando você chegar... Eu facilito ela entrar na cota dela. E ela vai, Dona Maria, consciente do processo, é um processo de consciência. Mas vai ter aproveitador. Se o aproveitador entrar num negócio desse, ele sai da linha da prosperidade.
ele próprio desanda o processo da vida dele, porque é isolado. Não tem como fazer um processo de enganação em grande parte. A gente está falando de uma pessoa que vai ver quem é você. O que vai acontecer? Não é só uma coisa de visão fechada. Você sabe quem são as pessoas, você viu quem é que precisava, a pessoa entrou em contato com você, você deixou numa lista de espera, depois você fez alguma análise, se você quiser, você vai visitar. Então, é legal. Eu pretendo no canal, digamos que você tem aqui, eu vou lá visitar. Olha, pessoal, estamos aqui agora na empresa de Seu João. Seu João faz aqui camisetas. Ele vendeu 100 camisetas, 50, ele vai doar 2 camisetas hoje aqui, tá aqui, ó. Essa é a produção dele aqui, é o incentivo. Ele está doando essas 2 camisetas para uma família que não tinha condições de comprar essa marca de camisa, que era até boa. Então é gratuito. Ele pegou essas 2 camisas e doou dentro do processo da cota da linha de consciência. Então a gente continua no capitalismo, mas muito melhor. E eu quero que você fale aqui as suas redes também, Saulo, justamente. Eu achei super interessante o assunto, a ideia que você tem. Estamos aqui torcendo e prosperando para que vá para frente, óbvio. Isso daí vai a mudança do mundo, né? Só tem como alguma coisa precisa ser feita, né? Sim. Se vai dar certo, só tem que fazer. Só tentando. Mas sobre o seu site, a galera que quer saber mais técnicas, aprender, é só acessar. Viagemastral.com ou YouTube também, né? Que é o canal do seu canal do Saulo Calderon. Meu nome mesmo, Saulo Calderon. Seu Instagram também tá lá? Saulo Calderon _, meu Instagram. Todo o conteúdo que está ali, eu faço vídeos todos os dias praticamente, são gratuitos, tá? E nas férias agora eu vou fazer um curso, eu estou fazendo um aplicativo. Esse curso vai ter exercícios em todos os momentos, são 4 ou 5 fases, todo gratuito, tá? Vamos movimentar a energia sobre isso, para a gente movimentar, cara, descobrir dentro desse processo da prosperidade que a gente, quanto mais você faz, mais retorna, e quanto mais você fecha, menor é o processo de ganho. É como se fosse um pedágio, a água sempre circula para o lado, mas que está aberto. Então hoje eu consigo estudar medicina assim, as pessoas me ajudam. Não falta nada para mim. No final, eu não tenho nenhum luxo grande, mas eu tenho paz e a coisa que eu preciso. Então, muito bonitinho quando você pensa por esse lado. Você pode ter uma grande prosperidade, mas você precisa abrir. Então, esse é um dos lemas do projeto. Cara, interessante. Papo, assim, nota 1000. A gente foi além aqui. Gostei muito, assim. Tem muitas coisas pra gente destrinchar, mas ficou bem resumido, vamos dizer. Quem quiser entender mais, só acessar as plataformas que a gente já deixou aqui do Saulo. Cara, e eu só tenho a agradecer no que você trouxe para nós, a questão de consciência, de um mundo melhor, de entender e saber que a gente é muito mais do que só estamos aqui. Independente da religião, que a gente consegue transcender além do que a gente imagina. Essa é uma passagemzinha, né? É gostoso, assim, passar por aqui e fazer alguma coisa, além de ter sua própria vida legal, sua família, ser feliz, ter sua condiçãozinha. É gostoso ir dormir com essa sensação. Tenho certeza que você gosta de estar aqui, fazer esse projeto todas as quartas, dá uma sensação gostosa. Né? Dá, é uma coisa maravilhosa. Exatamente. Então tá bom, meu amigo. Obrigado, mais uma vez. Um grande prazer, muito obrigado a você. Eu quero agradecer de coração, bater uma conexão aí, porque Saulo é da Bahia. Da Bahia. Da Bahia, não tem porquê. Eu sou da Bahia. Saulo... Tem história, hein? Você é um mix de... Você também, pô. Você é lá de lá. Não tenho o que falar. Um abraço, muito obrigado. Obrigado você mais uma vez. Galera, pra você que ficou até o final, quero agradecer imensamente. Então já sabe, siga o TikTalcast e clique, comente, compartilhe, fortaleçam. E agradeço imensamente. O canal de cortes vem ganhando força. Siga a nossa plataforma. Eu sou o Rei Dias. Estive aqui hoje batendo um papo fantástico com o Saulo Calderon. É isso aí. Uma salva de palmas, valeu. TikTal na moral, tamo junto, até a próxima. Valeu!